Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e o nosso convidado de hoje está imperdível. Por quê? Porque o pouco que eu já conversei com ele, eu já percebi que ele tem tudo a ver com isso aqui que a gente acredita, com tudo isso que a gente traz aqui para vocês semanalmente. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito a transformar todo o nosso potencial em potência. Antes de eu revelar para vocês quem é o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer ao nosso parceiro BMW Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais à frente e que acredita que todas as pessoas têm um potencial e podem transformar esse potencial em potência. Então, obrigado a BMW do Brasil, a Gran Brasil. E sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Breno Perrucho. Obrigado, Vini. Pô, só dizer, vocês deram uma aula de como receber os convidados, essa temática, experiência, a gente já comeu aqui. Incrível, cara. Tava bom o churrasco, fui bem não? servido. Galera, gente fina, você não precisa de mais nada. O churrasco tava incrível, cara. Cara, foi a segunda vez eu acho que teve churrasco aqui, né? Nós 101 entrevistas de todas as refeições que fizemos. Graças a Deus não faltou nenhuma refeição. Por gentileza, bro. Acho que 2 vezes apenas teve churrasco. Putz, então... agora me sentindo mais privilegiado. Né, então obrigado. seja muito bem-vindo. Cara, adorei te conhecer já. O pouco que a gente conversou. Bom, tudo a ver com isso que a gente acredita. E acredito que você deve ter percebido que você é muito parecido com isso que a gente fala aqui. Você teve essa mesma sensação ou não? Eu já acho, você é um moleque novo, tem a minha idade ainda, né, cara? Ver o que você já conquistou, acho que eu gosto de ver gente que já passou por tanta coisa, já colocou a cara a tapa e hoje tá conquistando o mundo aí, cara. Então, eu acho que ainda tem muito o que fazer, mas, poxa, eu fico feliz aí que a gente tá andando nos caminhos. E a gente tá indo pra mesma direção, né? Porque você trabalha com educação também. Uhum. Você é mais empresário ou mais influenciador? Eu até vi um post seu falando disso e me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu vou perguntar isso pra você. Se você dissesse, Vini é o quê? O que você falaria? Você é mais empresário ou mais influenciador? Irmão, eu nunca me coloquei nessa situação. Cara, eu acho que eu não responderia nenhum nem outro. É? Eu acho que eu sou alguém que acredita em pessoas. Uhum. Nesse processo de acreditar em pessoas, acaba que surgem negócios, acaba que surgem formas de você levar uma mensagem ainda mais à frente, que acaba se tornando um influenciador. Uhum. Se eu tivesse que falar eu sou empresário, eu sou influenciador, eu acho que eu acredito em pessoas. Legal, legal. Agora qualquer resposta que eu dar já vai perder a Que credibilidade. é isso, cara. Cara, eu comecei como um influenciador. Então eu comecei sem necessariamente ter até tanto conhecimento. Foi pelo comprometimento de postar 2 vídeos por semana lá em 2018 que eu comecei de fato a adquirir conhecimento e aí me tornar por final uma autoridade, né? Mas na prática eu vejo que de longe, se fosse pegar a rentabilidade de qualquer investimento, já que eu falava de educação financeira, o maior investimento que eu fiz na vida foi no meu próprio negócio. Então, se a gente colocar negócios enquanto o conhecimento que a gente precisa para gerir pessoas, para conseguir escalar soluções que resolvem a dor de outra pessoa. Então, na prática, isso daqui foi o que mais me deu resultado. Então, hoje, comparando iniciativas relacionadas à produção de mídia, única e simplesmente, com o que a gente está fazendo em levar educação financeira para as escolas, eu me coloco muito mais, eu me vejo, né, numa posição muito mais de um empreendedor. Eu me considero mais um startupeiro do que, de fato, um empresário. Mas estaria mais voltado para a parte de negócios, de fato, do que de influenciador. Então você começou como influenciador, É. se tornou um empresário e hoje você é um empresário que influencia. Boa, muito bom. Acho que é uma forma de definir, cara. Nunca tinha pensado dessa forma. Acho que é Uau. assim, isso aí. E por que você começou a gravar vídeo, irmão? Cara, não sei se já passou por um momento na sua vida em que você olhou para trás e viu que vários acontecimentos completamente desconexos entre si, de repente se juntaram. Sim. E de repente tudo fez sentido. Sim. E você sabia exatamente o que fazer. Então, foi isso. Quando eu tinha 13 anos de idade, aconteceu uma tragédia. Eu acabei perdendo meu pai. Foi um acidente de carro, não era esperado, mas eu acabei me deparando com uma quantidade de dinheiro lá. Eu não esperava esse dinheiro, não era muito, era 5 dígitos de patrimônio, mas era o suficiente para, com 13 anos, você começar a pensar, e aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu só fui ter acesso a ele quando eu atingi a maioridade, os 18, mas eu sempre comecei a me questionar como é que eu ia gastar aquilo, porque para mim, esse dinheiro estava no banco, era para ser gasto, né? Você vai usar dinheiro para quê? E aí, eu não encontrei essa resposta.
eu comecei a ficar louco, cara. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Eu queria fazer alguma coisa que meu pai fosse ficar orgulhoso. Aí eu queria fazer medicina, achava que quando eu fosse me formar, eu ia começar um consultório médico e o dinheiro ia ajudar a comprar os equipamentos. Aí depois larguei medicina. Fui fazer engenharia, não consegui responder como eu ia gastar aquele dinheiro. Cara, na indecisão, eu fui no YouTube e eu coloquei lá, como começar a investir. E aí adivinha quem eu encontrei? Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Pessoas que, naquela época, eram os únicos que estavam falando sobre educação financeira e me deram esse caminho, né? Os primeiros passos para começar a entender uma coisa que mudou minha vida. Que dinheiro não precisa ser gasto. Por um motivo muito simples. Existe um conceito. Se você souber na sua vida, você vai atingir a sua liberdade financeira. Renda passiva. Se você tem renda passiva o suficiente para custear a sua qualidade de vida, vai chegar num momento em que você não vai mais precisar trabalhar pelo dinheiro. Porque você acumulou dinheiro suficiente e o seu dinheiro trabalha por você. E eu me liguei, eu falei, cara, então esse dinheiro aqui que meu pai deixou, ele não precisa ser gasto. Ele pode ser a primeira semente, sabe? A galinha dos ovos de ouro, que somado ao dinheiro que eu vou ganhar do meu trabalho, eventualmente vai me trazer liberdade. E aí eu fiquei pensando, eu preciso ser livre, eu preciso ser livre. E aí depois eu fui descobrir que para eu ser livre, a forma mais rápida era empreendendo. E aí eu decidi começar um canal do YouTube, porque eu sabia que com mídia eu podia ganhar dinheiro em escala. Você vê, eu começar a fazer vídeo, podia vender para mais pessoas, o tempo que eu levo para fazer um vídeo não muda, mas se a audiência cresce, cada vez eu posso impactar mais gente. Tá, com quantos você tinha pensando tudo isso, cara? Não, também eu não quero ser absolutamente... Você aprende coisa ao longo do caminho, né? Hoje, falando, é muito óbvio. Naquela época eu sabia muito menos, mas eu tinha 21 anos quando eu comecei. Tá. E já era acima da média, porque hoje um jovem de 21 anos pensar nisso tudo de guardar o dinheiro, de produzir renda passiva, de empreender, não é o mais comum. Né? Você descobre que quando você ama alguém, cara, você quer, independentemente se a pessoa tá viva ou não tá, você quer deixar ela orgulhosa, né? Então, eu nunca considerei aquele dinheiro como... Eu não gastei ele até hoje. Eu ia te perguntar, então existe ainda o dinheiro? Tá 100% lá, né? Obviamente, foi somado a muitas outras coisas, mas eu nunca encostei nele, porque eu nunca considerei aquele dinheiro como meu. Uau. Eu considerei ele como um presente que depois que eu fizesse 18 anos, meu pai às vezes ia me dar, como alguns pais dão para os filhos. Meu pai nunca ia ter condição de me dar o presente que ele me deu de fato, se não tivesse acontecido essa tragédia, né? E aí eu fui basicamente pegar esses conhecimentos que eu tinha desenvolvido ao longo da vida. No começo eu gostava muito de tocar instrumentos, né? Violão, piano, bateria, fazer vídeo de música, aprendi YouTube postando vídeo lá de música. Aprendi Photoshop, Premiere Pro para editar. E com isso eu fui transpondo o conhecimento daquela época para o YouTube para quando eu fui falar de educação financeira. Então várias coisas que aconteceram em vários momentos conexos da minha vida meio que se juntaram para chegar no momento e me falar, cara... Você está pronto para fazer isso. Exatamente. Mas você não precisou passar por aquela etapa de tipo, que uma grande parcela de pessoas passam, que é até você acertar, você erra inúmeras vezes. Quando você começa a investir e aprender sobre isso, você não passou nessa fase de tipo, fazer Eu tive minhas aventuras, né? Você já deve ter ouvido falar de plano de negócios da Rinode. Sim. Eu já fiz isso daí, cara. Quando eu estava na faculdade, eu ganhava dinheiro fazendo freela de edição de vídeo. Então, eu ia bater na porta lá das empresas, tipo, tinha Baja, Nactus, tinha a empresa júnior que eu fiz parte, que era Fluxo, e basicamente vender meu serviço de editor de vídeo, né? Isso é um conhecimento que eu já tinha. Então, ganhava um dinheirinho fazendo freela. E também chegou um amigo um dia que eu não via há anos, ele me ligou, aí ele falou, Brenão! Fica milionário, meu irmão. Velho. Irmão, eu pensei no negócio pra você. Ele falou assim, pra você. Velho, eu me juntei com uns amigos da faculdade. Você não vai acreditar, brother. Seguinte, a gente começou um negócio aqui, tá dando muito certo. Mas tá dando tão certo que a gente não tá nem conseguindo comportar o nosso crescimento, Brenão. É o seguinte, eu posso apresentar pra você esse negócio. A gente tá precisando de gente, velho. É a sua cara. Você é um cara extrovertido, você é um cara que fala pra quem não era tímido, ficava na minha, né? Mas pra ele, na hora. E aí ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar. Aí eu fui, cara. E ele me apresentou plano de negócio de Rinode. Como você conseguiria ficar milionário em 6 meses e ganhar uma BMW, né? Sim. Então, ele tinha tudo isso lá, né? No plano que você chama tantas pessoas e aí, de repente, você começa a ganhar dinheiro com a rede, que chama renda residual. E aí a sua rede começa a trazer outras pessoas, marketing multinível. E aí, de repente, você fica rico. Eu falei, eu quero isso. Porque eu quero liberdade. Eu sabia já que, pô... De certa forma, te despertou alguma coisa, uma ambição, demais, então. Demais. E aí, eu entrei.
E vendia, mano. Consegui botar 2 pessoas na rede só. Em relação à rede foi horrível. Mas vendia que era pô, batia na porta de todo mundo lá no meu... Cara, batia na porta de todos os apartamentos. Tinha 180 no meu apartamento. Batia em todo mundo lá pra vender, apresentar o catálogo de produtos. Descia a minha rua inteira no salão de beleza. Eu fazia parceria com o salão de beleza, deixava os meus perfumes lá. Se alguém comprasse, eles ficavam com 50% do lucro. Eu ficava com a outra metade. Eu chegava assim, eu entrava no salão. Teve uma vez, tinha uma mulher lá, uma mulher loura, meio cheinha. Daí eu cheguei, sentei ao lado dela, tava esperando ser atendida. Aí eu... Nossa, que perfume delicioso que você tá usando. Ela falou, ai, obrigado, não sei o que, perfume tal. Aí eu sabia. Eu tenho um perfume que é muito parecido com esse. Inclusive eu comprei pra minha mãe e pra minha irmã, mas a minha irmã não gostou e acabou sobrando. Eu tô com um aqui. Você quer? Eu posso vender pra você a preço de custo. Aí ela pegava o perfume, ela tirava, sentia o cheiro, adorava, não tinha nada a ver com o que ela tava usando, né? Mas, e aí ela falava, nossa, sério, você faria isso por mim? Eu falei, claro, pelo amor de Deus, adorei você. E aí eu vendia, obviamente, não pelo preço de custo. Mas eu falei, cara, eu fazia essas coisas aí, sabe? E te forçava a ter que, de certa forma, dar um jeito. Não, e vendia na faculdade, tudo. Então, assim, eu nunca cheguei no momento onde eu falei, cara, putz, eu tô completamente perdido, minha vida tá horrível, no sentido de passar por necessidades básicas, né? Porque eu sempre fui muito privilegiado no sentido de ter onde dormir, ter o que comer, ter teto onde morar. E tem muita gente que não tem isso. Então, eu tive a base para conseguir poder focar o meu tempo em algo que eu acreditava. A minha mãe não concordava, por sinal. Ela achava uma atrocidade, que eu estava na Federal, lá do Rio de Janeiro, a UFRJ. Você é carioca? Sou carioca. Pô, você nem tem traço carioca. Engraçado, cara. Eu ouço os dois. Tem gente que fala, nossa, seu sotaque é muito forte. Tem gente que fala, onde que você tem de carioca aí? É bizarro. Mas, então eu estava no Rio de Janeiro naquela época e eu estudava na faculdade, fazia engenharia. Também? E eu decidi trancar. Produção. Produção. Você fez o quê? Civil. Boa. Você poderia ganhar mais dinheiro levantando prédios. Não, aí, nenhum de nós poderíamos ganhar tanto dinheiro. Pode ser. Talvez a gente tá um pouco melhor. A gente tá no lugar errado se a gente queria fazer dinheiro. Mas os engenheiros, eles têm uma pretensão para empreendedorismo que é fogo, cara. Assim, bota a galera para ver negócio, eles se dão bem. É bizarro. Não, realmente. E naquela época, depois de anos, né, investir numa educação privada. Eu cheguei a estudar em escola pública, mas era concursado, era uma escola pública boa lá do Rio de Janeiro, chama Colégio Pedro II. Estudei 2 anos lá. Mas depois saí e fui ficar na particular, porque né, era maior que... Tipo, era boa. E depois disso, eu acabei chegando pra minha mãe e falando, mãe, sabe tudo isso aqui que você investiu a sua vida inteira pra eu conseguir ser alguém na vida? Não quero mais. Vou empreender. Vou fazer vídeo do YouTube. E aí ela... Uau! Aí ela fazia... 21 anos de idade, largando tudo pra fazer vídeo do YouTube. Meio queima filme. Você largou a faculdade pra fazer vídeo no YouTube? Foi, exatamente, cara. Uau, muito mais ousado que eu, que só larguei a faculdade porque eu achei que ia ficar rico empreendendo também. Não, mas eu achava isso também. Você tinha a falsa sensação que em 6 meses você ia estar milionário mesmo? Não. Eu acreditava nisso. Cara. Não, mas não 6 meses. Eu coloquei uma meta, eu escrevi um cheque. Eu pedi um cheque pra minha mãe em branco lá, pedi pra ela riscar pra não valer nada. Mas eu tenho esse cheque até hoje. Eu falei, mãe, me dá um cheque aqui. Eu escrevi lá, coloquei a data. 2028. Eu ia ter acumulado... Isso era 2018, né? Quando eu comecei o canal. Eu coloquei 10 anos depois. Até eu coloquei um cheque de 10 milhões pra mim mesmo. Nossa, muito mais modesto do que eu, cara. Você colocou quanto? Não, eu não fiz o cheque, mas eu tinha certeza que em 6 meses ia ser milionário, cara. Óbvio que não deu certo, né? Então, a real é que eu não fazia ideia. Sabe quando você... Assim, eu tinha certeza que ia dar certo, mas eu não sabia quando. Sim, eu tinha 2 anos pra fazer acontecer. Isso. Eu tranquei a faculdade, né? Eu não simplesmente joguei tudo pro alto, tranquei. Então eu tinha 2 anos pra voltar. Se eu não voltasse em 2 anos, caducava a matrícula, eu tinha que fazer ENEM de novo. Isso, eu também, tranquei. Pronto. Então, depois de ter trancado a faculdade, eu falei, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei o que eu vou precisar fazer, eu só sei que eu não vou me dar a desculpa pra depois, daqui a 2 anos, olhar pra trás e pensar, eu poderia ter feito mais. Mas, Breno, uma coisa que eu observei aqui, conversando com as pessoas, é que geralmente a capacidade de ação das pessoas, ela tá muito atrelado a um nível de dificuldade muito grande que ela vivenciou em algum momento da vida. Uhum. Então, geralmente, o cara que ele passou um perrengue, não só financeiro, mas emocional, ou alguma coisa muito forte, ele tem lá na frente um poder de ação muito maior. Eu percebo que você tem esse poder de ação. E você passou por um momento disso. Da onde que vem esse poder de ação? Foi por uma dificuldade? Isso que eu falei faz sentido? Ou você acha que... Faz. Assim, eu tenho dúvida na causa. Eu acho que teve um momento
que mudou minha vida. Sabe efeito borboleta? Tem Sim. uma coisa que acontece que muda tudo. Tiveram Sim. alguns desses na minha vida, né? Meu pai foi um deles, obviamente, mas teve outro. Eu tava na faculdade, tinha um cara dando uma palestra, ele era um empreendedor, chama Gustavo Ziller. E ele é um empreendedor razoavelmente conhecido, até lá de BH. E aí ele contou uma história de como ele tinha o sonho de ter um programa de televisão fazendo o que ele mais amava, que era escalar montanha. O cara escalar montanha, isso que ele gostava de fazer. Apesar de ter os negócios dele, o que ele gostava de fazer era escalar. E aí ele falou, quer saber? Eu vou contratar aqui um filmmaker, um cara com um drone irado, e eu vou começar a narrar todo o programa como se eu já tivesse fechado com alguma emissora. E aí ele fez isso, pagou passagem pro cara do drone, levou ele pra escalar alguma montanha do outro lado do mundo e começou a gravar, cara, como se ele já realmente tivesse fechado. Fez todo, mandou editar e tudo. Foi lá no site do Canal Off, aquele e-mail de marketing, de contato que todo mundo tem acesso. Ele mandou o material lá para esse e-mail. Daí o que aconteceu? O Canal Off entrou em contato com ele e falou assim, Ziller, você foi a pessoa que conseguiu mostrar pra gente que fazer escalada pode ser algo maneiro. Vamos fechar. E aí o cara mostrou que ele arriscando e que por algo que veio da cabeça dele, ele poderia ter tido resultado. E na época eu não sabia disso quando eu estava na faculdade. Para mim era ou concurso público ou processo seletivo, pô. Não tinha outra opção. E aí eu entendi. Se eu arriscar e fizer alguma coisa com a minha atitude, então eu posso ter algum resultado. E aí eu comecei a entender. Foi aí que depois eu quis entrar na Renaudet. Foi aí depois que eu quis começar a empreender. Então foi muito mais despertar o seu lado ambicioso do que propriamente o lado do perrengue, do tipo, preciso sobreviver. Não, foi mais o querer conquistar algo do que Exato. propriamente dor, né? Perfeito, cara. Tá, entendi. Pois Faz sentido também, cara. Nunca tive esse lado de, putz, Legal. Amém, né? Não precisar passar uma situação em que eu tenho que... E é legal a gente desmistificar isso de que a pessoa precisa passar pra dar certo. Não tem nada a ver, cara. Geralmente acaba que é mais comum, mas não que a pessoa que não passe por isso... Cara, eu acho que assim, a gente tem que ser muito grato pelos privilégios que nos foram concedidos, porque tem muita gente que não tem isso. Mas eu vejo que assim, você é filho de uma família que, por exemplo, é muito bem estruturada, você mora aqui em Alphaville e você tá com tudo ganho na vida, putz, eu acho que assim, é sua obrigação fazer jus a isso. O que significa? Você não pode simplesmente chegar em casa, sentar, ficar coçando o saco, vendo TV e comendo Doritos, porra. Porque você já tem mais do que... Você já está tão na frente, mas tão na frente, que é só fazer um pouco. Você é capaz de multiplicar a riqueza. Você tem acesso ao conhecimento. Você tem exemplos de pessoas que podem te guiar para você ficar mais perto ainda, porque seus pais já conquistaram. Então, puta, é sua obrigação fazer direito, entendeu? Se as pessoas que têm muito menos do que isso, também algumas delas conseguem, qual que é a desculpa, né? Que a galera que já tem tudo de mão beijada. Você acha que todo mundo pode enriquecer? Não acho. Eu acho que é perfeitamente justo. Acho que não deveria. Acho que a gente vive numa sociedade que vive pela lei do livre mercado. Pessoas largam em momentos diferentes. Eu acho que isso está errado. Acho que quanto mais a gente puder fazer que as pessoas larguem no mesmo lugar, ótimo. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo é vítima. Que às vezes a culpa do teu fracasso é 100% sua. Uau. Sim, existe azar, existe sorte e isso impulsiona ou atrasa muitas pessoas. Mas a gente não pode assumir se a gente não chegou onde a gente quer, que foi o governo, que foi a pandemia, que foi Lula, que foi Bolsonaro, ou que foi o nosso pai. Porque às vezes, cara, mesmo as piores coisas podem acabar sendo bênçãos que vão fazer a gente ficar na frente de todo mundo. Uau. Tem uma história, inclusive, de um fazendeiro chinês, não sei se você já ouviu, que é... Conte mais. Assim, um fazendeiro chinês, ele cuidava de cavalos, né? E um dia, em que ele estava cuidando, um de seus cavalos escapou e fugiu. E aí os vizinhos, que eram muito chegados nesse fazendeiro, muito amigos, eles foram falar com ele e disseram, poxa, que pena, tadinho de você que perdeu o seu cavalo. E aí o fazendeiro olhou para os amigos e falou, talvez. No dia seguinte, por algum motivo, esse cavalo voltou. Só que quando ele voltou, ele trouxe vários outros cavalos, tão fortes e tão bonitos quanto ele. E aí os amigos vieram falar com ele sobre o que tinha acontecido e falaram, uau, nossa, que sorte, que bom que isso aconteceu. E o fazendeiro disse, talvez. No dia seguinte, o fazendeiro colocou o seu filho para tentar adestrar esses cavalos selvagens que tinham chegado. E aí, o seu filho, por um golpe de azar, acabou caindo e fraturando a perna. Os vizinhos, que eram muito chegados no menino, foram falar com o fazendeiro, tadinho, que pena que isso aconteceu, que azar. E o fazendeiro olhou e falou, talvez. No dia seguinte, um grupo de oficiais militares veio até a casa do fazendeiro, recrutando jovens para serem levados a uma guerra que estava acontecendo ali perto. E, quando eles entraram no quarto do menino e viram ele de cama com a perna quebrada, eles falaram, a gente não vai recrutar você. Os amigos do fazendeiro ficaram sabendo da sorte que foi isso, vieram falar com ele, uau, que incrível, ele vai conseguir sobreviver, ele não vai precisar ir para a guerra. E o fazendeiro falou,
talvez. Então, na prática, a gente nunca sabe como coisas boas ou coisas ruins, num primeiro momento, realmente vão cascatear lá na frente para levar a coisas boas ou ruins. O ser humano é simplesmente leigo demais. A gente tem uma cabeça muito unilateral. A gente não é capaz de dizer como que alguma coisa que acontece vai acarretar lá na frente com toda a complexidade do universo. A gente é simplesmente incapacitado para isso. Uau. E, cara, quando você conta isso, eu começo a lembrar de todas as coisas que aconteceram no processo de abandonar, de empreender. E quando você entende que algumas coisas não deram errado, você fala, meu Deus, mas por que deu errado? Eu não acredito e tal. E, cara, hoje eu paro pra pensar que alguns negócios que eu realizei não deu certo para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se tivesse dado certo, eu teria achado que era para eu continuar lá. Então, às vezes, a gente costuma dizer aqui que às vezes a marreta que está tentando cortar madeira, Deus precisa parar de mandar a provisão para essa marreta. Ou seja, ele precisa parar de mandar árvore para essa marreta cortar. Porque senão essa marreta vai começar a achar que ele é feito para cortar madeira. E aí, se ele passa por um momento de deserto, onde Deus para de mandar essa provisão, ele fala assim, caraca, preciso procurar outra coisa para fazer. Até que essa marreta encontra um prego para bater. E ela fala, nossa, mas como eu sou bom para bater prego. E aí, aquele negócio, surge 1 milhão de prego para ele bater. Uma abundância tremenda. Porque ele entendeu aonde ele deveria estar. Então, eu percebi que em alguns momentos da minha vida, cara, algumas coisas tiveram que dar errado, porque senão eu ia continuar fazendo aquilo. Eu ia achar, nossa, eu nasci para fazer isso. Exato. E aí hoje a gente não ia estar aqui. Einstein falava, você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de escalar uma árvore, né? Uau, isso aí. A gente tem várias habilidades, cara. A gente vai para a escola e a gente tem notas que resumem o quanto que um ser humano tem, na toda a sua vida, há um número. Então, você pode ir bem em matemática, língua portuguesa, geografia. Isso não quer dizer que você é bom em jogar bola. Isso não quer dizer que você é um bom músico. Isso não quer dizer que você é um bom empreendedor. A gente está acostumado a ser avaliado com uma série de poucas coisas que dizem pra gente se a gente é bom, se a gente é ruim, se a gente vale a pena, se não é. Porque a gente simplesmente não foi exposto para essas outras áreas da vida pra gente poder desenvolver autoconfiança. Porque imagina, cara, uma criança que, tem tanto sonho, tem tanta coisa que ela vai fazer, daí ela chega, vai tocar piano pro professor, o professor diz, você tá fazendo isso, vai estudar, porque isso daqui não dá dinheiro. Uau, e poderia ser o próximo, Beethoven, ou sei lá, Justin Mozart. Bieber, ou sei lá, fala de músico contemporâneo. Wesley Safadão, o que for, irmão. Tipo, tem gente que gosta, verdade. então que bom que existem pessoas que podem desenvolver um talento que é acima da média e deixar isso florescer. Imagina quantos Picassos, quantos Elon Musks, quantos Whindersson Nunes deixaram de florescer. Porque teve alguém que achou que aquele talento não valia a pena, apontou o dedo e falou, vai estudar para você ser alguém na vida. E eu escutei isso a vida inteira. Pois é. E dizem que o cemitério é o lugar mais rico que existe, porque é onde estão todos os sonhos que não foram realizados. E quando você parar pra pensar nisso e você olha hoje pro Breno, você consegue identificar qual é a função do Breno no mundo? Do tipo assim, meu, nasci pra isso? Cara, eu sou bem cético a respeito disso. Eu não acho que existe uma função ou então uma coisa. Eu acho que o ser humano ele tende a escolher coisas dependendo do momento da vida que ele está vivendo. Durante um momento da minha vida, a minha função era conseguir ser independente. Independente da minha mãe, né? E eu consegui isso depois de em torno de 8 meses de ter gravado o primeiro vídeo. Depois, o meu objetivo foi, eu quero ser independente financeiramente. E aí eu consegui isso 16 meses depois de ter gravado o primeiro vídeo. Aí depois, o meu objetivo começou a ficar... Eu cheguei num momento da minha vida, isso tem pouco tempo talvez, talvez um ano talvez, em que eu olhei pra mim e falei, cara, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, pô. Eu tenho dinheiro, eu sou jovem, eu tenho pessoas que eu amo na minha vida, eu tenho amigos, eu já viajei o mundo, eu não me considero uma pessoa... Você fala com bastante gente. O que mais tem pra mim? E eu não consegui responder, cara. Eu não consegui responder. E eu fiquei numa bad, ferrada, porque eu não consegui encontrar essa resposta. E eu continuei trabalhando e fazendo as coisas normalmente. Eu não cheguei a ficar depressivo, mas eu realmente cheguei a ficar mal, no sentido de eu não consegui ver, sabe, as coisas. Até que chegou um momento onde eu olhei, eu tinha batido 8 milhões de visualizações no mês. Foi isso em outubro do ano passado, né? E isso nunca tinha acontecido. Normalmente o canal está em média de 3 milhões de pessoas por mês. E aí, putz, um mês, 8 milhões de pessoas. Uau, cara, que doideira. E aí eu pensei, será que isso daqui realmente está gerando impacto
Porque parece muita gente, né? E é muita gente. Mas o Brasil ele é um país que 60% das pessoas ainda estão endividadas. 70% das pessoas têm dinheiro na poupança. Não faz ideia do que serve taxa Selic. Não faz ideia do que é você, por exemplo, ter uma reserva de emergência. Não sabe lidar com dinheiro e todo mundo tem que lidar com dinheiro na vida. A gente aprende priófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica, magmática, lei da gravitação universal, ciclo de Krebs, estequiometria. Puta, a gente aprende toda essa bagaça aí. E beleza, são coisas legais. Mas será que são coisas que todo mundo vai ter na vida? Não. E aí eu comecei a entender, velho, eu acho que se tem alguma coisa para eu fazer aqui que eu consigo fazer é impactar o Brasil, porque o Brasil realmente precisa. Que é levar esse conhecimento que está mudando a vida das pessoas para a educação de base. Porque você pensa, uma pessoa que começa a procurar sobre educação financeira comigo, como, por exemplo, como eu procurei lá atrás, é porque as pessoas têm um problema. Elas começaram a trabalhar, começaram a ganhar dinheiro, e agora como é que eu gerencio esse dinheiro? E a conta não fecha. A conta não fecha, está endividada, ou então quer sair para se planejar fazer uma viagem, não sabe como. Aconteceu alguma situação em que ela fala, eu não sei lidar com dinheiro. Agora, se ela fosse dada esse conhecimento na escola, chegaria no momento da sua vida em que ela de fato ia começar a ganhar dinheiro, e ela ia saber como lidar com dinheiro, porque ela foi dada esse conhecimento antes, da mesma forma como foi dado tantas outras coisas. E aí eu entendi, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou levar conhecimento de educação financeira para as escolas. Virou a página, pô. Fazer YouTube é legal, adoro, vou continuar fazendo isso, mas o meu foco agora está em outra coisa. Eu não quero mais simplesmente ficar fazendo vídeo do YouTube. Você achou um sentido para aquilo que se fazia, demais, um sentido cara. maior. E sentido, eu não acredito que existe um propósito de vida. Eu acho que a gente escolhe o objetivo que a gente quer. Você não acha que a pessoa nasce para fazer algo específico? Realizar uma obra específica? Cara, eu sou, de novo, cético em relação a isso. Por exemplo, se você é o Neymar e você é tão bom em alguma coisa a ponto de fazer com que toda uma nação torça por você porque você é simplesmente incrível no que você faz, eu acho que você deveria cogitar fazer aquilo por bastante tempo. Né? Mas é uma boa lógica, cara. Eventualmente, é uma boa lógica. Até porque ele vai ser muito bem remunerado por isso e coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas se chegar um momento onde ele não for mais apto fisicamente para fazer isso, ou melhor, outra pessoa chegar e acabar sendo melhor do que ele porque ele envelheceu ou qualquer outra coisa. Fator. Então, ele vai ter que definir outra coisa para fazer da vida, porque mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo, ele não vai conseguir ficar na praia tomando pina colada o dia inteiro, entendeu? No jatinho dele, no quintal, fazendo... Você vai ter que ter algum sentido para fazer. Entendi. Eu acho que a gente pode escolher qual que é o sentido que a gente dá para nossa vida. Assim, existem pessoas que pensam, Deus vai me dar a resposta, ou então eu preciso ser iluminado, qual que é o caminho. E legal, eu gosto disso, eu acho que se você tem uma conexão maior, eu acho que isso te faz bem, cara, pô, mete bronca. A forma como eu vejo a gente tem que explorar. Ao invés de esperar chegar uma resposta, realmente buscar, explorar todas as competências necessárias que podem eventualmente fazer com que a gente descubra coisas nós mesmos. Existe uma coisa chamada de epigenética, você já ouviu? Não. Epigenética é uma vertente da biologia que diz que você pode passar para a sua prole características que você desenvolveu ao longo da vida. Tá. Ou seja, é uma coisa que retomou o lamarquismo de anos atrás, antes de Darwin até. Eu sou muito cético, eu fui estudar, eu falei, cara, lamarquismo tá com nada, pô, não é possível que o ambiente influencie você. Mas aí chegou Darwin, aí ele falou, você nasce com características, se você tem características que se expressam na sua vida, você pode passar isso adiante porque você sobreviveu. Se você sobreviveu, você é mais apto. Seleção natural. Seleção natural. E aí chegou a epigenética e falou, você tem filamentos de proteína no seu DNA que eles podem ser desenrolados dependendo de como você está no ambiente. E aí, se você está, em algum momento, está sofrendo pressão, você vai se comportar de uma forma diferente de você estar tranquilão na sua casa. E, eventualmente, você pode descobrir coisas em você se expondo a situações diferentes. Tá. Que se você estivesse fazendo as mesmas coisas, você não quer saber que você Então tem. você basicamente desenvolve características dependendo daquilo que você vivencia. Exatamente. E você consegue descobrir se você tem aptidão para isso ou não. E até passar isso adiante. Então, para mim, isso se resume a uma coisa: horizontalidade. Horizontalidade é a capacidade que você tem de adquirir conhecimentos e áreas completamente diferentes. Porque talvez, em algum momento lá na frente, essas coisas se juntem e você sabe o que fazer. Não é para você começar a explorar tudo falando, não, eu quero explorar tudo agora porque eu vou abrir um negócio de beleza. Eu falei, cara, não faz sentido. O objetivo de você explorar tudo é que você justamente não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer, então vai aprender a tocar violão, vai aprender programação, vai aprender design, vai aprender gestão, vai aprender sobre coisas que você pelo menos acha que possivelmente lá na frente poderiam ser úteis, que provavelmente em algum momento elas vão. E olha só que legal, né? Porque quando eu decidi que eu ia abandonar a faculdade, eu até briguei com a minha família lá e tal, o
pessoal perguntava, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Então, o que você vai abandonar? Mas é porque eu já sei que faculdade não é o caminho. Então, às vezes, você saber o que não é pra sua vida também já é um progresso. Lógico, é. Sacou? Você sabe. Com certeza. Isso é um baita passo adiante, né? O negócio é que a gente não é ensinado, uma vez que a gente sabe o que não fazer, o que fazer. Né? Então a gente meio que fica à mercê do acaso. Sim. Né? Beleza, eu consegui eliminar por fazer a eliminação, mas ainda tem outras 4 opções aqui, sabe? Que eu tenho que escolher. E agora? Mas que bom, cara, que bom que deu certo aí. Pô, eu acho que vai acontecer inevitavelmente com todo mundo continuar tentando. Mas quando você começa a gravar, você tinha uma perspectiva já, então, que o próprio YouTube poderia te levar para outro nível financeiramente, para um outro nível de empresário, ou você só foi um compromisso mesmo, tipo assim, esse é o primeiro passo, vou tentar isso aqui, ou você já tinha essa perspectiva? Então, eu tinha a perspectiva de que aquilo podia ser grande. Eu não tinha exatamente na minha cabeça, naquela época, como que eu poderia ganhar dinheiro. Aquilo que eu falei de, putz, aquilo pode ser um negócio que vai me dar escala e tal, fazia sentido, mas eu não sabia o que vender. Uma vez que eu tenho escala, o que eu vou vender? Eu não sabia. Eu falei, cara, eu vou encontrar essa resposta no caminho. Entendi. Então, eu tinha alguma noção de que naquele momento aquilo era de longe a melhor oportunidade que eu poderia ter. Eu estava juntando coisas que eu era bom, eu vi que existia uma demanda de mercado, porque Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini e Gustavo Cerbasi, na época, ainda eram pessoas muito formais, gravavam vídeo de camisa social, gravavam dentro de corretora de valores, outro ambiente. Sim. Hoje eles estão, todo mundo despojado aí. Mas eu vi que, tá faltando alguém para falar com o jovem e falar como se tivesse uma conversa de bar. O que quando você fala, hoje se alcançar 2, 3, 4 milhões, 8 milhões de pessoas no mês, para você que faz isso mensalmente, talvez não seja tão expressivo. Mas quando a gente para olhar de um ponto de vista muito mais normal, do cotidiano de uma pessoa normal, é gente pra caramba, cara. É muitos estádios de futebol, 8 milhões de pessoas. Como que o Breno, com 26 anos, encara isso, de conversar com tanta gente? Você vê isso como uma responsabilidade? Como que é carregar isso? Irmão, te falar... Normal. Sabe? Não, é que depois de um tempo, você começa a ver como número. Sabe quando morre 1000 pessoas, é uma estatística, quando morre uma pessoa é uma tragédia? Sim. Quando você vê o Analytics do YouTube, você vê 8 milhões de pessoas lá, fala, uau, vão bater meta. Agora, quando chega uma pessoa e me para na rua, o meu foco é 100% nela. Sim, existem milhões de outras pessoas ali que potencialmente gostariam de ter aquele momento, mas são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, quando eu olho Analytics do YouTube, eu penso, isso é trabalho. Isso é o meu compromisso. Eu não fico pensando que na prática existem vidas ali. Tá. Não do ponto de vista pejorativo, mas simplesmente do ponto de vista de negócio. Você acostuma, né? Eu tô há 5 anos fazendo conteúdo no YouTube. Entendi. Então, no começo era loucura. Você, tem um vídeo, aí tinha 1000 views, e aí do nada as pessoas mandavam um DM no Instagram, falando, nossa, que conteúdo legal, gostei muito desse insight, grava outro vídeo. E eu adorava, cara, isso daqui. E eu gosto ainda, mas aquela coisa, depois de um tempo você começa a acostumar com aquilo. Sim. E acaba não sendo uma novidade. Faz parte do teu dia a dia. Faz parte, 100%, Entendi. cara. Faz 100%. Mas, não, de verdade, assim, eu ainda adoro pessoas que param na rua, porque isso não é muito louco, comum. né? Isso é loucura, cara, loucura. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, eu ando alguns minutos ali, para um brother. Eu fico, como, cara? Como que isso é possível? Eu comecei a gravar vídeo na casa da minha mãe, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o quarto tinha 9 metros quadrados, porra, num bairro classe média, apertada lá. Como é que isso acontece, entendeu? Aconteceu em Roraima, brother. Tipo, Roraima, cara. Que é muito longe, irmão. Muito longe. Lugar muito improvável, né? Cara, eu fui lá, Boa Vista, Roraima, tem 2 prédios. E eu fiquei em um deles, que era um hotel. Eu não tô zoando, são 2 prédios que tem em Roraima. Enfim, e aconteceu de Roraima. Eu falei, cara, bizarro, mano. Mas, por exemplo, assim, você também viveu 2 lados diferentes, assim, também. Do lado de quem busca a informação e hoje do lado de quem leva a informação. Quando você vivencia esses dois processos, você naturalmente consegue entender algumas coisas que facilitaram esse aprendizado e mudar de um lado para o outro. Que característica que é importante para o jovem, digamos assim, que está nesse caminho de aprender, mas que quer contribuir lá na frente? O que ele precisa desenvolver? O que ele precisa aprender? O que o cara precisa fazer para sair dessa fase de buscar informação para se tornar um empresário? Boa, baita pergunta, irmão. Muito boa, cara. Você é muito bom entrevistador. Obrigado, irmão. De Fica verdade. fácil quando o cara tem bastante conteúdo aí na frente e tal. Que isso, você me lisonjeia.
Eu acho que tem algumas habilidades que se alguém quer, principalmente, ganhar dinheiro, obrigatoriamente precisa saber. Algumas delas. Então, a primeira é você saber sobre negócios. Existem 3 coisas de negócio. Qualquer negócio tem. São 3 órgãos. Vamos dizer que o negócio é um corpo humano. E existem 3 órgãos que, se o negócio tiver, você provavelmente vai se dar bem. Primeiro, concepção de produto. Você tem que entender como que você cria um produto. É só pensar na minha cabeça uma solução? Não, você tem que pegar uma dor no mercado, um problema, e você tem que construir alguma coisa para resolver essa dor. Porque provavelmente, se alguém tem essa dor, outra pessoa vai estar disposta a pagar. Beleza. Você tem que saber conceber um produto. Segundo, você tem que criar um sistema de aquisição de clientes. Porque a partir do momento que você tem um produto, você tem que conseguir vender ele. Como é que você cria um sistema de aquisição de clientes? MMM. Você precisa saber o mercado com que você está se comunicando, o público-alvo. Você precisa saber o meio por onde você vai alcançar esse mercado, que é, por exemplo, Instagram, TikTok, YouTube, panfletos, mídia offline com outdoors ou qualquer outra coisa. E você precisa saber a mensagem, que é como você se comunica com essa galera. Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tem 65 anos de idade e você é impactado com o anúncio que alguém chega. E aí, galerinha, beleza, mano? Tio, tô aqui vendendo um baita de um boné pra você, mano. Vai ajudar na tua calvície. Você acha que o cara vai comprar isso aqui? De forma alguma. É completamente off em relação ao tipo de comunicação que ele espera. Mas se você tem 26 anos no caso e você está sofrendo de calvície, imagina que você é encorado com o anúncio falando, olha, se você tem menos de 30 anos de idade e está perdendo cabelo, sabe que isso não é normal. Existia um estudo na Universidade de Stanford que descobriu que se você fizer um tratamento de lasers, folículos estimulantes, você pode recuperar as áreas que antes estavam perdidas. Só tem um problema. Isso é muito caro. Para você fazer um tratamento desse, você precisava pagar $10.000 por mês. Mas isso até surgiu o CMN, o careca, CNM, o careca nunca mais. O boné que você pode usar em qualquer momento do seu dia, no seu lazer, assistindo televisão, na praia com os amigos, tudo por somente R$29,90. Você, para adquirir o careca nunca mais, clique aqui embaixo no link da descrição. Você teria mais propício a... Você inventou isso agora, irmão? Não, isso é um exemplo. Tá. Uau! Caraca, vou até comprar o boné do cara, né? É bom, né, cara? Fazer isso. Bom mesmo. Mas se essa mensagem chega para você e você tem 30 anos de idade, não é o seu caso, mas se você tivesse com problemas de calvície, provavelmente você ia dar atenção. Porque você fez uma coisa nesse pitch de venda chamado de elevação de níveis de consciência. Como assim? O que é elevar um nível de consciência? É você expor um problema, você cava um puta de um buraco, joga o teu prospecto lá dentro e depois oferece a corda para sair. Como assim? Qual que é o problema do cara que está com perda de cabelo? Você fala para ele, olha, você está perdendo cabelo, irmão? Você não pode achar que isso é normal com menos de 30. Não faz sentido. Às vezes o cara nem sabia que ele tinha um problema. Você mostra para ele que isso é um problema. Isso não é normal. E aí você começa a falar, quais são as consequências de você ter esse problema? Você deixa de ir, às vezes, ter relacionamentos. Você, às vezes, acaba se sentindo pior consigo mesmo. Você acaba deixando de ver a experiência da vida. Você acaba indo mal na sua carreira. Isso na prática vai acontecer? Você não sabe. Pode ser que aconteça? Sim. Mas quando você está vendendo, você tem que seguir esse modelo. Elevação de nível de consciência. Você expõe o problema. Você cava o buraco, que é quando você coloca as consequências de como aquele problema vai impactar na vida da pessoa. E aí depois você oferece a corda para sair, que é quando você fala que existe o careca nunca mais, que vai resolver todos esses problemas e você agora, pagando só R$29,90, pode usar ele no conforto da sua casa, na praia com os amigos. Entendeu? Entendi. Então, quando você sabe fazer concepção de produto, desenvolver o sistema de aquisição de clientes, que tem MMM, mercado, meio e mensagem, e você consegue elevar os níveis de consciência do seu cliente, e depois o terceiro órgão vital é manutenção do seu cliente, que é uma vez que o cliente entra pela porta, como é que você continua vendendo para ele lá, aí você zerou o game, irmão. Anota aí, você que está em casa. Aí, tendo isso, já é um negócio de sucesso. Você fez esse ciclo... Qualquer negócio tem esse sistema. Qualquer um. Tá. Você pode falar qualquer negócio, cara. Pega a Netflix, Uber, pode pegar a Jobs. Qualquer negócio vai ter um produto que ela vende, porque você não tem como ter um negócio, você não vende nada. Você vai ter uma estratégia para adquirir clientes, então um sistema de aquisição de clientes. E você vai ter uma estratégia para vender para os clientes que já compraram de você. Porque não tem nada mais trabalhoso do que fazer clientes entrarem pela porta. Mas uma vez que eles entram, é aí que está a grana. Então, anota aí, as maiores dores de cabeça estão na aquisição de clientes, mas o dinheiro está na retenção de clientes. As maiores dores de cabeça estão na aquisição de clientes, mas o dinheiro está na retenção de clientes. Uau. Então, você quer ganhar dinheiro? Cara, aprende essas 3 coisas aqui. Porque você vai usar isso para qualquer negócio que você for abrir, cara. Qualquer um. Quer saber uma outra coisa que todo jovem precisa aprender? Precisa aprender a acompanhar o mercado.
a saber o que está acontecendo no mundo. Isso pode ser básico. Vai ler o The News lá, porra, do Hernani, que fala sobre notícias que estão acontecendo. Por quê? Você ganha senso crítico, você começa a entender o que está acontecendo no mundo, você começa a ver problema. Onde tem problema, tem oportunidade. Então, quando você está vendo o que está acontecendo de problema, aí você pode fazer o quê? Conceber produtos que resolvem esses problemas. Quer saber mais? Você sempre vai ter que lidar com pessoas, né? Você, na sua vida, já lidou com alguma pessoa antes? É o tempo inteiro. Todo mundo vai aprender. Independente se você faz concurso público, independente se tem empresa. Vai aprender gestão de pessoas. Você precisa saber sobre valores, precisa saber de cultura, você precisa saber como dar um feedback, você precisa saber como cascatear metas para que você possa cumprir um objetivo dentro da sua empresa. Você precisa dar atração no negócio, você vai precisar de pessoas. Motivar elas por um propósito que faça o olho dela brilhar para querer estar junto de você. Mesmo que você não tenha dinheiro. Porque às vezes tem alguém que é foda, tá trabalhando, ganhando bem, numa empresa que é um puta pé no saco. E essa pessoa tá desesperada para sair. Às vezes você oferece sociedade para ela para ganhar 3 vezes menos e ela vai aceitar. Porque ela gosta de você. Ela confia no que você está fazendo. Ela vê propósito nisso e ela quer se dedicar para fazer esse negócio crescer. Uau. E você sabe bastante coisa com 26 anos, né, irmão? Olha quem fala. Caraca, me surpreendi aqui. É, muito bem explicado, assim. Pra mim, eu fiquei pensando assim, caraca, o que o Forjando precisa e tal. Animal. Não, E quando a gente pensa, e eu paro pra pensar no que fez com que o Breno se destacasse, e você tem que parar pra olhar suas características, o que você acha que você tem que fez com que você conseguisse atuar hoje acima da média da maioria dos jovens da cidade, cara? Engraçado você falar isso, cara, de verdade. Porque, assim, na época da escola, eu lembro lá no terceiro ano de ensino médio, tinham 4 turmas, a gente era dividido com performance, né? Então tinha turma dos alunos bons, aí tinha dos médios, aí tinha dos não tão menos médios, abaixo da média, e tinha os dos os ruins, vai. Dos caras que não estavam andando bem mesmo. E na maior parte do ano eu fiquei na turma dos alunos bons. Então era a turma A, na maior parte do ano. Teve uma vez que eu caí ali dos médios. Mas teve um momento que a gente estava fazendo a prova da UERJ, era no começo do ano ainda, lá no Rio de Janeiro tem a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e faz 2 provas no ano. Se você faz uma e você tira uma nota ruim, você pode fazer a outra e aí você vai ter a nota maior compensando a nota ruim, basicamente assim. Então, na primeira vez do ano, na primeira prova, um professor, no dia seguinte da prova, chegou para a turma e ele disse, bom, já que aqui é a turma dos alunos bons, eu vou fazer diferente. Eu vou falar, ó, levanta a mão quem foi que não tirou A. E A era a maior graduação que você podia tirar ali na prova. E eu não tinha tirado A. Era a primeira prova do ano. Eu falei, tô tranquilo, tirei B. Aí eu levantei a mão. E aí nisso que eu levantei a mão, eu tava na primeira carteira, né? Eu fiquei olhando o professor. Aí eu vi que o professor só olhou pra mim. Aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Olhei pro outro, não tinha ninguém. Aí você abaixou a mão. Eu olhei pra trás. Eu só quis, assim, me afundar na minha carteira, cara. Esperançosamente perder completamente qualquer lapso de respiro pra poder sumir. E eu fui a única pessoa, mano. Na minha turma, dos alunos bons. E eu fiquei me sentindo um fracassado. Ah, Breno, mas tinham 3 turmas ali que estavam abaixo de você naquele momento. É verdade. Mas naquele momento em específico, eu tava me sentindo como o pior aluno da Terra. Então, assim, eu sempre me senti como uma pessoa que era muito dedicado, nunca brilhante, porque na minha cabeça eu sempre fui o cara que era difícil de aprender, mas eu sempre tinha mais força de vontade que a maior parte das pessoas. Tá, compensava de certa forma. Eu tinha certeza que eu estava muito mais do que a maior parte da galera ali. Mas certeza, velho. Porque eu quase não saía, pô. Eu ficava lá estudando e ainda assim eu não era os melhores da turma. Eu era talvez um dos bons do ano, mas nunca fui um dos melhores da turma. Então, poxa, você pergunta, o que fez você se destacar, né? Cara, de longe não foi genética, não foi aptidão. Né? Eu sempre fui muito tímido nem um fator na escola. Natural, então. Não foi, cara. Mas onde eu sei que eu ganhava o jogo era por bruta força de vontade, brother. Cara, que animal você falar isso, cara. Porque assim, isso elimina uma quantidade de desculpas surpreendente. Porque é muito fácil você justificar o teu não sucesso com... Pô, mas o cara lá tinha muito mais recurso. Não, cara, você vai ouvir isso demais, mano. Muito fácil, Breno. Pra você é muito fácil. E, cara, numa boa, eu fui muito privilegiado, pô. É lógico que eu tive muita sorte. Você escolheu onde você nasceu? Não. Você escolheu quem eram os seus pais? Não. Você escolheu a época que você nasceu? Lógico você escolheu o país que você nasceu? Não. A gente não escolhe isso. Então, se a gente tem essas coisas indo a nosso favor, isso foi sorte. Sorte é aquilo que acontece pra gente sem que a gente possa fazer nada a respeito. A gente tem sorte. Faça um alto retorno sobre a sorte que lhe foi dada, então. Mas eu lembro que a maior parte das pessoas é o seguinte,
Ah, Breno, mas pra você é muito fácil, né? Você teve tudo isso daqui. Sim, eu tive e é absolutamente verdade. Mas você pode ter certeza. Olha pra tua vida. Olha pra tudo que você tem agora. Você pode ter certeza. Acredita no que eu tô te falando. Tem alguém que tem menos tempo que você. Tem alguém que tem menos dinheiro que você. Tem alguém que é menos inteligente que você e tem menos privilégio que você que tá fazendo mais que você. Então, você pode ter certeza que isso é uma verdade. Enquanto você continuar se vitimizando, você não vai sair do lugar. Você pode olhar para as pessoas que chegaram num nível que você fala, poxa, que legal, gostaria de ter isso daqui que elas têm. E se você ficar se colocando como o patinho feio, como a vítima, e não fizer nada a respeito, não vai ser papai do céu que vai colocar a mão na sua frente e falar, vai filho, agora tenha todo o sucesso do mundo. Você vai ter que levantar a bunda e trabalhar. Então, teve um dia, sabe quando a gente estava aqui antes de entrar no podcast, você falou, né, quando estava apresentando todo o conceito, você falou que tem uns momentos que você tem certeza que vai dar certo. Esse momento foi um dia pra mim, depois de 6 meses de ter começado o canal. Eu tinha acordado 4h30 da manhã, que eu fiquei 8 meses direto acordando, 4h30 da manhã, sem sair de casa, só fazendo aquilo, sem sair com os amigos, sem beber, sem viajar, só... Numa época que ninguém falava pra acordar 4h30 da manhã na internet. Não, eu falava, o Nigor, ele tinha feito um vídeo falando, por que eu acordo às 5? E aí eu falei, então eu vou acordar 4h30 porque esse cara tá muito na minha frente, eu tenho que compensar a diferença. Tá, entendi. Então foi intuitivo, então. Foi, E aí eu falei, eu vou acordar 4h30 da manhã, porque eu não quero que a minha mãe chegue em casa e ela não concordar com o que eu tava fazendo, acho que eu tô ali só vagabundeando. E a minha rotina era, acordava, tomava café da manhã, descia pra ir pra academia do prédio, né? Tinha um condomínio lá, o condomínio eu passava pra um espaço que tinha uns outros prédios até chegar na academia. E eu me lembro, 6 meses depois, mais ou menos, de ter começado, eu peguei o elevador, eu desci. Fui passar por essa área de vão dos prédios que eu conseguia ver, onde todos os outros prédios ali em caminho da academia. E não tinha nenhuma luz acesa. Nenhuma. Isso era umas 5 e pouco da manhã. Naquele momento, sabe quando você fica arrepiado? Naquele momento você olha para aquilo, eu parei, mano. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, caralho, eu já consegui. Eu não posso ter um centavo aqui, mano. Eu não posso ter absolutamente nenhuma garantia, além da minha força de vontade, vai dar certo. Mas eu sei que vai dar certo porque não tem ninguém que está disposto a fazer isso daqui que eu tô fazendo. Uau. Então, naquele momento, eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, o que eu queria de sonho, o carro, a casa, aquilo já era meu. Eu já tinha aquilo por direito, mano, porque eu tava dando conta do trabalho. Cara, mais realidade que isso não tem, né, cara? Porque eu acho que o grande desafio, e é uma das coisas que a gente se cobra muito pra manter aqui, é que hoje na internet, e você por estar muito mais tempo do que eu, você vai entender o que eu tô te falando, é que tem muita teoria bonita, cara. Teoria bonita é aquilo que o cara fala um monte de coisa bonita e quando se coloca em prática não funciona. E a gente é muito averso a isso. Mas quando você vem e você fala uma coisa dessa, cara, isso é a realidade, cara. Isso é a vida. No final das contas, na vida real, ganha quem se esforça mais, quem trabalha mais, quem se dedica mais, quem aprende mais rápido, quem coloca mais esforço. Isso é a vida real, cara. Nenhuma das outras 100 pessoas que passaram por aqui falaram qualquer coisa diferente disso, do tipo, não, cara, eu treinei muito menos que os outros, mas eu ganhei. Irmão, ninguém falou isso. E eu esperei o dia que alguém fosse falar, porque aí quebraria tudo aquilo que a gente acredita de esforço, de ter que se dedicar, de ter que trabalhar mais que o outro. Mas no final de tudo é isso. O cara vem e fala, cara, acordava mais cedo, trabalhei mais que o outro, estudei mais, treinei mais, competi mais, queria mais. No final de tudo é isso. 100%, cara. E aí reforça mais uma vez do tipo assim, cara, qual é o lance? O que tá impedindo você de transformar esse potencial que você tem em potência? E você falou um negócio muito legal, que eu acho que também... Potencial é potência, bacana isso aí, cara. Você gostou? Legal, gostei. Eu vou até aproveitar, Você é um cara então de frases eu aí. amo falar isso, cara. Você sabe qual que é o conceito de potencial? Conceito de potencial é um talento ou então algo que você tem intrínseco a si que ainda não foi realizado. Muito, muito bom, assim. Nas minhas palavras, na definição que a gente tem é a capacidade que algo tem de vir a existir, mas ainda não existe. Tá bom. Ou seja, barra de metal. Ela tem um potencial para se tornar uma ferramenta, mas ainda não é. O conceito de potência é a capacidade que um corpo tem de realizar um trabalho num curto intervalo de tempo. Por isso que os carros mais potentes são os carros que pegam de 0 a 100 em menos tempo. Então eles têm uma potência muito grande. A ferramenta, ela é uma potência, porque ela tem a capacidade de realizar um trabalho, ou seja, o machado tem a capacidade de cortar uma árvore num curto intervalo de tempo. O transformar esse potencial em potência, ou seja, em resultado efetivo, tem um processo no meio. Esse processo é o forjamento. O maior desafio das pessoas hoje é transformar um potencial em potência. Eu acredito que, por uma justiça divina, todo mundo nasce com potencial em alguma coisa.
Só que por que é tão desafiador, então, algumas pessoas transformar esse potencial em potência? No estudo que a gente fez, e nas inúmeras pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que o maior fator ou o maior vilão que impedem as pessoas de fazer essa transformação é elas não acreditarem que tem um potencial. Então, se eu chego e falo aqui pro Breno agora, Breno, eu consigo ver que você tem um potencial gigantesco para ser um cantor sertanejo muito famoso, cara. Você vai falar assim, cara, talvez o Vinícius esteja certo. Aí você vai lá, você vai estudar um pouco, você vai tentar cantar e fala assim, cara, não é que o cara lá tava certo. E aí, irmão, daqui a pouco você tá fazendo showzinho em bar já, e daqui a pouco você é o Breno Perrucho, cantor sertanejo. Se você chega num shopping, irmão, você chega num atendente do supermercado, no segurança do shopping, olha pro cara e fala assim, irmão, eu vejo aqui que tem um potencial gigantesco pra ser um astro da NBA. Cara, o segurança, ele vai passar um rádio pro outro segurança e vai falar, cara, vem me ajudar a tirar um cara aqui que tem um cara maluco na minha frente. Porque o cara vem de uma realidade onde ele acreditar que tem um potencial, que ele pode ser algo acima da média, é uma bizarrice do tamanho do planeta. Sim, ele tem uma trava mental mesmo, né? Sacou? Mas faz parte, pô. Olha que Todos louco. nós já tivemos isso em algum momento. Exatamente. Então você imagina, cara, que a etapa mais desafiadora do processo é você acreditar que tem algum potencial. Só de você acreditar que você tem um potencial e você pode ter um resultado maior, já te deixa à frente de muita gente. É verdade. Irmão, olha que loucura isso. Não é nada técnico, não é nada natural, não é nada intrínseco, não é nada que você precisa desenvolver. Por isso que é uma crença, cara. É fé. Da mesma forma como você acredita em Deus, você acredita em você. Porque o ser humano, há 70 mil anos atrás, aconteceu um negócio que foi sem precedente. Aconteceu uma mutação genética. A gente conseguiu desenvolver a capacidade de imaginar. Antes, a gente pensava que nem qualquer outro animal. A gente lidava com a realidade na nossa frente como era imediata. Mas, a partir do momento que a gente conseguiu imaginar, a gente conseguiu criar mitos, a gente conseguiu amar, a gente conseguiu criar leis, justiça, dinheiro e se organizar. E tudo que foi construído na sociedade a partir daquele momento foi por conta das crenças e das histórias que a gente nos contou. Toda a nossa sociedade é baseada em crenças. Uma empresa, ela só existe dentro do pensamento coletivo. Você pode pegar todo mundo do Forjando Resultados e tirar todo mundo, cara. E se você substituir as pessoas por outras pessoas, a empresa vai continuar existindo. É só ter pessoas para fazer as mesmas funções que eles estavam fazendo. Pega a Apple. Se você tirar todo mundo da Apple hoje e substituir de tudo de novo, ela vai continuar existindo? Vai. Apesar de ser pessoas completamente diferentes. Por quê? Ela existe no coletivo humano. Então, se o coletivo humano, o pensamento é tão forte a ponto de fazer com que os fundamentos que conseguem construir a nossa sociedade e fazer com que ela viva vieram desde lá de trás, por que a gente não pode escolher quais são as crenças que vão empoderar a gente? A gente escolhe se a gente vai dizer que dinheiro é a raiz de todo mal. Não, melhor, né, na Bíblia acho que tem que o amor é o dinheiro, a raiz de todo mal. Brother, eu penso assim, amar algo é você entender e conhecer as suas origens. E a origem do dinheiro é a coisa mais linda que já existiu. Porque se você tem uma capacidade e você produz algo pelo seu trabalho, e eu tenho uma capacidade e eu produzo algo pelo meu trabalho, dinheiro é o que permita com que eu possa trocar o esforço do meu trabalho pelo seu. Homens de bem, honestos, capazes, trabalhando pelos seus próprios interesses, estão gerando bem para o outro, simplesmente porque existe dinheiro para intermediar essa troca. Então eu penso, é ruim acumular dinheiro? Isso é uma crença. Não quer dizer que é bom ou é ruim. Dinheiro não pensa, dinheiro não age, dinheiro não fala, dinheiro não opina. Dinheiro só é. Dinheiro é um instrumento. Mas se você pensa que dinheiro é bom para você, isso é algo que te ajuda a ter mais dinheiro. Por que você vai pensar o contrário? Você pode escolher o que você vai pensar. Usufrua dessa mutação genética que aconteceu no seu córtex pré-frontal há 70 mil anos atrás e fala, eu vou escolher as crenças que permitem com que a minha vida seja mais próspera. Porque a crença, ela não é verdade inerente. Não existe um estudo científico que vai dizer que lei da atração realmente acontece. Mas todo mundo fala que se você pensar que acontece, acontece. Então, putz, por que eu vou... Você vai ser do contra, né, velho? Então... E, de novo, eu sou muito cético com isso, mas na minha vida foi essa a verdade. Mas provavelmente provavelmente não, com certeza, você não pensava assim, você não pensou assim a vida inteira. Lógico, não. Com certeza teve algumas mudanças. Pública, meu pai é engenheiro de SEDAI. Que crença que você teve que, não sei se destruir a palavra certa, vamos dizer que crença você teve que mudar para você conseguir chegar hoje, assim, nesse estado mental atual? Você matou atual? pau, cara, você falou, foi a primeira de acreditar que se consegue. Porque você também teve desafio para isso? Demais. De acreditar em você? Demais. Não, é porque num primeiro momento eu nem sabia que existia a possibilidade de eu conseguir ganhar dinheiro. Para mim existia um limite, que é, nossa, se eu me dedicar muito, muito,
eu vou conseguir ter um salário de 30 mil reais por mês. Né? Como? Com juiz de direito. Minha mãe falava que eu ia ser juiz de direito quando era. Eu achava, juiz de direito eu vou ganhar isso. Talvez como médico eu consiga ganhar isso daí. Na minha faculdade, engenharia, era o que todo mundo queria. Eu trabalhava para Petrobras ou para Ambev. Era uma ou outra, cara. Só tinha esse caminho. E então você vivendo naquela realidade, você fica cego a outras possibilidades de fato. Porque tá todo mundo fazendo isso, trabalhando na Ambev, na Petrobras. Então, a minha mãe, ela ganhava um salário de 8 mil reais por mês por aí, né, quando ela estava trabalhando. Agora ela está aposentada. Meu pai talvez ganhasse um pouco mais do que isso, mas não muito mais também. Então, eu nunca tive nem referência, nem exemplo, nem incentivo para pensar mais do que isso. Talvez eu pudesse pensar que eu podia ser um pouquinho melhor do que meus pais, mas não. Chegar a 20, 15. Isso já era demais. Eu quase cometi uma cagada quando eu comecei o YouTube também, que eu estava ganhando mais ou menos uns 6 mil reais por mês, que era quase o que minha mãe já ganhava. E eu tive uma oferta para vender 100%, quer dizer, na verdade 80% do canal por R$0 para ganhar um salário de 15 mil por mês. E eu aceitei. Você aceitou? Aceitei, porque eu estava ganhando 6 naquela época, só que eu não assinei o contrato. Eu aceitei, fui no boca a boca, comecei a pagar essa empresa pelo Google AdSense, até chegar um mês em que o Google AdSense foi de 30 mil. E na época eu ganhava esses 6. Só que foi tudo para essa empresa, não ficou nada para mim. E aí eu falei, cara, não dá. Não dá para continuar aqui. E aí quando chegou o contrato eu não consegui assinar. Falei que era uma decisão insensata demais, imatura demais, para alguém que ainda era muito ingênuo e inexperiente. E olha como é louco, né? Porque você não tinha nem a perspectiva que você poderia ganhar muito mais do que isso. Não tinha. Para aceitar uma proposta dessa, tipo assim, nossa, cara, nunca vou ganhar mais que isso, salário de engenheiro formado, muito mais que engenheiro formado. Muito mais, 15 mil reais por eu mês. Não conheço ninguém da minha faculdade, tipo assim, pouquíssimas pessoas ganhando que saíram... mais do que minha mãe, do que meu pai, jamais ganharam na vida com 22 anos na época, pô. Quando que isso ia acontecer? Eu falei, para mim tá muito bom. Enfim, e aí depois eu fui descobrindo que aquilo era, na verdade, um dos piores acordos que eu poderia fazer na vida. Uau, né? realmente, né? Cara, e aí você, então, começa a acreditar mais em você quando, cara? Quando eu entrei pra Rinode. Sabe por quê? Porque a Rinode foi muito legal. Tinha várias pessoas que queriam trabalhar para você ler, para você, sabe, te incentivar. Porque como é um marketing multinível, depende você tem os seus pessoas. uplines, né? Então tem as pessoas que te colocaram. Eu acho que é que você trabalhe, pô. Eu já participei também já. Já de marketing multinível? Mas era de viagem, mano. Não era Você de nem sabia que existia de viagem? Que loucura, cara. Acho que era até mais difícil, cara, porque era muito mais caro, assim. Pode ser. E aí no universo universitário ninguém tem dinheiro pra comprar viagem. Né? Quem que vai viajar, tipo, na universidade, né, irmão? Total. Mas foi um puta aprendizado, assim, também. Mas é isso, cara. A gente aprende muito fazendo essas coisas. Então, no caso, os meus uplines, eles colocavam pra eu ler vários livros, né? E falavam, isso aqui é obrigatório pra ler. É o mesmo papo, é o mesmo conversa. Pai Rico, Pai Pobre, É Segredos isso. da Mente Milionária, É isso. Pense e Riqueza, É Milagre da Manhã, tudo isso aí, velho. E aí, na Rinode, eu comecei a devorar esses livros e eu vi que todos eles falavam a mesma coisa. Todos. Você tem que ter disciplina, você tem que ter consistência, você tem que acreditar que você consegue. Depois de tanto você ler esse negócio, você começa a acreditar que você consegue, cara. E aí eu comecei a ver, uau, vai ser dependente. Não é que funciona mesmo, né? Pois é. Não é que funciona mesmo, né? Não é que funciona mesmo. Até agora tá dando tudo certo, né? Pode ser que aconteça um evento de cauda aí, um cisne negro que acabe levando tudo para baixo, mas eu acho que se as coisas acontecerem do jeito que tá... Mas você comentou agora há pouco uma coisa que eu acho que se não a mais desafiadora, eu acho que depois das crenças, com certeza uma das mais desafiadoras, que é o lance de você abdicar, né? Abdicar já é difícil por si só, assim, independente em qualquer momento da vida, a pessoa mais madura, tudo, abdicar de qualquer coisa deve ser algo bem desafiador. Ainda mais quando você é jovem, né, cara? Que o seu ciclo de amizade na grande maioria das vezes, não contribui para aquilo que você quer buscar, que é enriquecer, que é você ter um ambiente de desenvolvimento, que é você trocar ideia. Então, como que é pro Breno, hoje com 26 anos, eu não conheço o seu dia a dia, mas eu tenho certeza que para ter o resultado que você tem hoje, você teve que abdicar de muita coisa. Lógico. Qual que é esse processo? Como é que é esse processo pro Breno de abdicar? E o que você acha assim que mais você teve que abrir mão para conseguir chegar onde você chegou, cara? Então, é importante ressaltar que o Breno que chegou até aqui não é o Breno que está aqui. São dois Brenos diferentes, né? Porque o Breno lá de trás, de 2018, ele era radical. No sentido de não sai com os amigos, não bebe, não faz nada, só trabalha. Eu acho que naquele momento da minha vida, acordar 4h30 da manhã, dormir às 10 horas da noite por 8 meses... Foi necessário. E eu não teria, eu acho que de verdade, eu não teria acontecido o que aconteceu se não fosse essa disciplina, cara. Porque a partir do momento que você abre a exceção de uma vez, já é.
você pode abrir para várias. Você dá margem. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer, velho. Acabou, não vai ser só isso, eu vou fazer acontecer. Mas a partir do momento em que você começa a, de fato, ver que os sonhos que você tinha, eles começaram a ser realizados, você merece usufruir daquilo. Então, por exemplo, um pacto que eu fiz comigo mesmo naquela época eu não vou sair, eu não quero deixar mulheres me tentarem. Eu não quero sair com ninguém. Eu quero só poder focar nisso daqui. E hoje eu namoro. Então, ou seja, eu rompi o pacto. Mas, na verdade, eu não rompi o pacto porque eu consegui fazer dar certo. Então, na prática, eu vejo que a gente precisa ter muito claro onde é que a gente quer chegar. Se é o caso que você quer, por exemplo, de ganhar dinheiro, você quer isso. Então, você começa a trabalhar e você bota uma meta, irmão. Quanto você quer? É 100 mil reais? É 1 milhão? É 10 mil reais, o que for. Você trabalha e abre mão de tudo até você conseguir conquistar isso daqui. Depois disso, aí, meu amigo, pode ser que os seus próximos objetivos talvez não sejam tão importantes quanto o primeiro. E aí você possa se dar ao luxo de poder viver um pouco mais. Mas, por exemplo, eu sei, eu consigo entender o que você está falando, porque, cara, a gente é muito parecido de fato, né? Eu passei por um momento que eu abdiquei de 100%, extremamente radical também e tal. E, cara, eu tenho a sensação que, teoricamente, isso parece muito mais fácil do que na prática, né? Tanto é que a maioria das pessoas não conseguem abdicar. Lógico, ainda mais por muito tempo. Às vezes por uma semana você consegue. Você acha que o fator que faz com que você consiga ter êxito nessa abdicação é o quanto você quer isso? O quanto você quer aquilo que você busca? Ou você acha que tem algum outro fator? Você pode querer e não conseguir nada, mas porque querer não é fazer, né? Você pode querer muito e não fazer nada. Eu acho que é o fazer. Eu também tomar cuidado com assim, correlação na causalidade. Pode ser que você assuma que acordar cedo, ter disciplina todos os dias para trabalhar é algo que te deixa mais perto, mas na prática é o que você estava falando comigo ali. Pode ser que trabalho inteligente é muito mais, pode gerar muito mais resultado do que trabalho por trabalho. Sim. Você pode acordar 4h30 da manhã todo dia para ir assar pão e vender pão. Você nunca vai ficar rico. Não quer dizer que não seja uma profissão digna você ser padeiro. Só quer dizer que as pessoas... de negócio. Lei da oferta e da procura. Existem muitas mais pessoas que conseguem fazer pães do que pessoas que de fato conseguem fazer, por exemplo, uma Amazon e impactar milhões de pessoas. Tá? Então, as nossas habilidades e a nossa remuneração é proporcional ao valor que a gente consegue agregar ao mercado. Se as nossas competências são escassas o suficiente, por exemplo, se é um neurocirurgião, você vai ganhar mais do que, por exemplo, um porteiro. Porque existem mais pessoas que conseguem, pelas suas habilidades, recepcionarem um prédio do que, de fato, pessoas conseguem salvar a vida de outras operando os seus cérebros. Então, as nossas habilidades, quanto mais escassas, elas vão ser precificadas de acordo com a demanda da sua escassez. Se você tem uma habilidade escassa e tem muita demanda, você vai ganhar muito dinheiro com ela. E as coisas mais escassas que podem existir no mercado são pessoas que resolvem problemas por meio de negócios. Essa é uma habilidade muito escassa. Você quer ganhar dinheiro? É por isso que negócio dá dinheiro. Porque você consegue resolver problemas de pessoas por meio de uma habilidade que o Brasil... Irmão, empreender no Brasil não é algo que é ensinado na escola, não é algo que você tem muitos familiares que estão fazendo, não é algo que seus amigos fazem, é algo que quando você começa a fazer te chamam de louco, falam que você está desempregado, você está querendo se realocar, você está empreendendo só para... Né? É queima filme você dizer que você vai empreender. Então, quando você consegue, o prêmio vem. Você sofreu rejeição, sofreu um monte de coisa. É uma habilidade escassa. Então, eu vejo que sim, trabalho é diferente de trabalho inteligente. Trabalho por trabalho não te leva a nenhum lugar. Sim, concordo. Se você consegue acordar cedo, manter a disciplina ao longo do tempo e trabalhar inteligentemente, aí ninguém te segura, irmão. Não tem jeito. Porque você pode trabalhar inteligente, mas tem várias outras pessoas no mercado que estão fazendo isso também. E se elas estão dispostas a trabalhar mais que você, provavelmente elas vão conseguir isso mais rápido ou vão conseguir te engolir. Essa maturidade que você tem hoje, se você estivesse numa situação de ter 18 anos, você iniciaria de novo pelo YouTube? Se tivesse que começar agora, provavelmente. Porque YouTube. as habilidades para você começar um canal do YouTube, elas são habilidades que você pode adquirir gratuitamente. Eu nunca gastei 1 centavo em curso de como editar vídeo, por exemplo. Ou em curso de finanças. Eu gastei dinheiro lendo muitos livros, mas não foi muito dinheiro, por exemplo, milhares de reais. Talvez a barreira de entrada é muito menor. Muito baixa, é muito baixa. Porque às vezes você gasta 3 mil reais em um curso e você conseguiria aquele mesmo conteúdo gastando 50 reais num livro. Uau, é verdade. Demais isso. Né? Inclusive, isso é muitas coisas que produtores fazem, que é deixar um formato muito mais fácil de você consumir num curso
Você teve o trabalho de ler o livro, por exemplo, e deixar aquilo muito mais resumido no curso, e você está cobrando mais caro por isso, tá tudo bem. Tem gente que está disposta a pagar. É o modelo de negócio. É isso. Mas você podendo ler livro, você vai conseguir adquirir um conteúdo muito parecido. Pô. Então, é o quanto você sabe e o quanto você está disposto a trabalhar por isso. Legal. Então você começaria de novo pelo YouTube? Começaria pelo YouTube porque é fácil de você aprender, é fácil você começar, é fácil você aprender a editar vídeo, é fácil você aprender sobre um conteúdo específico. E de novo no nicho de finanças? No meu caso eu sou suspeito para falar, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é física, por exemplo. Inclusive, antes de começar a engenharia, depois de ter largado medicina, eu falei, minha mãe, eu quero ser físico. Aí eu vou fazer física. Aí ela falou, você não vai fazer física nem aqui, porque físico aqui não ganha dinheiro. É o papo de sempre, né? Aí eu, putz, o gasto tá certo, né? Então eu fui fazer engenharia. Mas eu sou apaixonado, cara. Pô, meu livro de mesa cabeceira é a Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Uau, então, que eu adoro, cara. Curti muito. E, cara, absurdamente. Foi um que eu curto bastante física também. Era uma das minhas melhores matérias na universidade e tal. Que animal, cara. De engenharia. Mas é um livro que te dá um nó na cabeça, né, cara? Principalmente no final ali, quando ele começa a falar de quark, é meio doido, cara. Uau, assim, mas eu adoro a história que ele começa a falar de Newton, de Galileu, tá ligado? Ele fala sobre... Quando ele fala do buraco de minhoca, é muito louco também. Fala, buraco negro, né? Fala isso aí, pô. É muito louco. E eu lembro que ele fala assim, ó, que as pessoas mais céticas do mundo, elas chegaram num consenso. E esse consenso era o seguinte: elas estavam buscando descobrir algumas leis do universo para explicar algumas coisas. Então a ideia dela era que através dos estudos elas conseguissem encontrar essas leis. Tipo, a lei da gravidade e encontrar outras leis universais. Aí até que um dia um dos cientistas pergunta assim: tá, mas e se existe uma lei que não nos permite encontrar as leis? Você lembra disso dessa parte do livro ou não? Velho. Não, isso eu não lembro não. Isso é do Breve História do Tempo? E aí, cara... Você tem uma lei que diz que a gente não pode encontrar uma lei. Tipo assim, a gente tá procurando leis, né? Aí o cientista fala assim, tá, mas e se existir uma lei que nos impede de descobrir as leis? Todas as leis. Cara, e aí dá um tilt na cabeça, assim, que você fala assim, pois é, e agora? Total. Né? Então, cara, essa foi o ápice do livro, assim, pra mim. Eu espero que a gente não acabe descobrindo essa lei, porque seria muito triste. Essa deve ser uma delas. Mas se for uma lei, a gente não vai descobrir. Essa não. Quer dizer, essa talvez a gente possa, né? Mas essa pode dizer que a gente não vai descobrir outras, enfim. Que loucura, né? Loucura, velho. E isso, cara, faz eu pensar uma visão totalmente diferente, porque hoje, o parâmetro que a gente tem, cara, como brasileiro, como cultura, eu achei irado quando você fala assim, de mudar a cultura através da educação de base, porque eu acredito nisso. Porque, irmão, olha só se a gente não tem uma cultura como cultura, um padrão muito baixo. Você vai num restaurante caro e aí as pessoas falam, você gostou desse restaurante? Sim, gostei, mas por quê? Não, porque aqui, olha o atendimento desse restaurante. Ô, irmão, você vai num restaurante caro, o mínimo que você quer é um atendimento bom. Convenhamos. Fala outro motivo aí. Não, porque aqui a comida é muito boa. Irmão, se for num restaurante muito caro, o mínimo que você quer é o atendimento muito bom e a comida muito boa. Ou seja, as pessoas não têm um motivo que justifique um preço caro naquele restaurante. O parâmetro é... além do básico esperado. Que já deveria ser o mínimo... para todos. Para todas as pessoas. Então, isso é um padrão comportamental que acontece em todas as áreas. Bom, se você lê 2 livros hoje por ano, você já está na frente de muita gente. Sem dúvida. Você lê um livro, você chega numa roda de pessoas e fala sobre o livro, as pessoas falam assim, caraca, como você é inteligente, cara. Porque o padrão é tão baixo. E quando eu entendi isso, foi o que mudou meu jogo, cara. Porque eu odeio ler. E nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros. Uau, que bacana. Porque eu li um livro e eu falava alguma coisa e as pessoas ficavam, uau, cara. Então eu falei, cara, mas e se eu ler 2 livros? E se eu ler o 3º livro? E, irmão, e o dia que eu tiver lido 100 livros? Aí virou um negócio de tipo assim, de ter uma informação que as outras pessoas não tinham. Total. Como o padrão é muito baixo, essa informação vai parecer até muito melhor do que ela é. Matou a pau. Não, então é muito mais lógico do que propriamente um dom, cara. Exatamente. É um negócio, tipo, muito mais... Tipo, cara, eu tenho algo que você não tem, uma informação que você não tem. Automaticamente o meu valor acaba... Sem dúvida, é lógico que aumenta, né? Pode ser conhecimento é o que permite que a gente consiga qualquer coisa, cara. Demais. Então, você produz conteúdo hoje. Faz sentido que você possa chegar e contar a sua alegoria, contar uma história, contar uma parábola, alguma coisa que ajude a pessoa a ilustrar aquilo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz no For Schools, né, que é o Programa de Educação Financeira para Jovens, tem um conceito chamado de inflação. Já deve ter ouvido falar de inflação. Se eu chego para você e eu falo, Vini, eu vou te ensinar a inflação. Aí eu falo para você assim, ó,
Inflação, Vini, é a desvalorização do nosso poder de compra com aumento da oferta monetária. Se você fosse um aluno, você provavelmente queria me bater. Depois você fala, puta, que decoreba, cara, que coisa chata, entendeu? E essa é a maior parte das formas como as pessoas explicam. Elas simplesmente dão um conceito e esperam que o outro aprenda. Mas se você leu livros sobre como ensinar, talvez você vai ensinar de uma forma um pouco diferente. Então, como é que o Forest Schools faz lá? Assim, ó, imagina que um grupo de turistas entrou dentro de uma casa, uma mansão, eles foram visitar essa casa. Só que, por algum motivo, eles ficaram presos lá dentro. Mas a casa era grande, tinha espaço para todo mundo, então eles não se desesperaram. Tinha vários cômodos e cada cômodo tinha vários itens lá. Então tinha a cozinha, que tinha lá pratos, tinha a frigideira, tinha alimentos, tinha despensa, tinha o quarto que tinha abajur, tinha cama, tinha várias coisas, tinha a biblioteca com vários livros, tinha um monte de coisa lá. E eles decidiram que cada turista ia ficar com um cômodo. Só que todo mundo tinha dinheiro no bolso. Então eles decidiram usar esse dinheiro que eles tinham no bolso para negociar entre si os itens que eram de cômodos das pessoas. Então criou-se uma espécie de economia ali dentro. E um dia, por um motivo inexplicável, um homem mascarado invadiu a casa. E ele deixou um saco de dinheiro lá dentro. Só que ele saiu por onde ele entrou e vedou a passagem, trancando de novo os turistas. Mas, de novo, os turistas eram civilizados, não se desesperaram, viram aquele saco de dinheiro e falaram, vamos repartir. E aí cada um ficou com uma quantidade de dinheiro a mais. Só que todo mundo estava com mais dinheiro, né? Agora. E a quantidade de itens na casa não aumentou. Uau. Então, eles começaram a comprar mais, porque eles viram que estava mais dinheiro. Começaram, pô, você tem mais dinheiro agora, você vai gastar mais. Eles começaram a gastar mais. O que começou a acontecer? Os preços começaram a aumentar. Porque é a mesma quantidade de itens na casa para mais dinheiro. Você tem mais dinheiro, eu gasto mais. E agora, os preços começam a aumentar. Isso é inflação. Eu posso falar para você que inflação é o processo de desvalorização do seu poder de compra com aumento na oferta monetária, ou contar a história dos turistas enclausurados dentro de uma mansão que, de repente, um homem mascarado colocou um saco de dinheiro, aumentou a quantidade de dinheiro lá dentro e manteve a quantidade de itens. Então, tinha mais dinheiro para os mesmos itens. Isso é inflação. É exatamente o que acontece na nossa economia quando o governo chega e fala, vamos imprimir mais dinheiro, vamos injetar mais dinheiro na economia, vamos construir obras que, na prática, não vão servir para muita coisa, mas vão simplesmente para conseguir gerar emprego no curto prazo. Mais gente, mais dinheiro, dá uma falsa sensação momentânea de riqueza, mas na prática isso faz a vida de todo mundo pior a longo prazo. E você vai ensinar isso para crianças, cara? No caso, isso é um conteúdo que a gente dá no nono ano. Inflação. Uau, animal. E como que é a escola? Hoje é só a escola, a pessoa física não tem que estar na escola que vai ser passado isso, ela não consegue comprar diretamente. Como é que funciona isso? A gente tem materiais de educação financeira que a gente vende, B2C, né? Business to Consumer, que é pessoas que assistem YouTube e tal. Mas esse material específico de educação financeira para escolas, você tem que ser um aluno das escolas que a gente tem em parceria, né? Então, legal. Então, as escolas que queiram isso tem que te procurar, as escolas. Isso. Tem um site lá que a gente coloca cadastro. Como é que é o site? A gente deixa aqui embaixo do vídeo. Boa, pô, legal, cara. Obrigado, bacana. jovensdenegócio.com/para-escolas. jovensdenegócio.com/para-escolas. Coloca embaixo da descrição aí, Renatinho, o vídeo também. Tá? E as escolas que queiram ter esse sistema. É um sistema tipo de aula semanal? Como é que funciona isso? Explica pra gente. 1 hora por semana de um conteúdo programático que o professor dá dentro da sala de aula. Então é um professor que ele é capacitado pelas jovens da escola para ele trazer conteúdo de educação financeira. A gente vai ensinar ele a ensinar para os alunos, no jeito jovens de fazer. Não só ensinar é fácil, fazer o outro aprender é difícil. A gente vai fazer o outro, vai ensinar o professor a fazer as crianças aprenderem. E também, em paralelo, para as crianças trabalharem e praticarem o que foi dado em sala de aula, eles têm acesso a uma plataforma que é gamificada, em que eles vão ver uma trilha de conhecimento que vai abordar o mesmo conteúdo dentro da sala de aula, para reforçar. Só que tem um porém. Os conteúdos que são abordados dentro da plataforma, eles geram pontos. É uma plataforma gamificada. Conforme o aluno ele adquire pontos e manda bem no ranking em relação aos amiguinhos, ele desbloqueia prêmios, ingressos de cinema, voucher em jogos, prato de graça em restaurante, dinheiro para investir numa corretora de valores, ou seja, coisas que eles veem na prática que para sua vida faz sentido, para eles terem o incentivo de aprender e começarem a perceber que se eu me dedico, eu ganho. Uau. Isso é a proxy da vida. Você se dedica, você aprende, você aplica, você ganha. Você é merecedor do teu trabalho. Isso. Então, é isso que a gente quer trazer. E, cara, a gente percebe nitidamente, assim, depois de conversar com bastante pessoas, você vai desenvolvendo uma percepção de quando a pessoa está falando algo porque ela está preocupada em colocar grana no bolso, ou seja, em vender aquilo, e quando a pessoa acredita naquilo. Eu consigo perceber nitidamente que você acredita muito nisso.
de levar essa educação, esse tipo de conhecimento para essa faixa etária, para esse tipo de público. E eu quero até aproveitar, sabendo que você acredita, percebendo que você acredita muito nisso, qual que é o resultado, cara, desse jovem, dessa criança, chama-se criança ainda, adolescente? Do 6º ano até o 3º ano do médio, né? 6º do fundamental, então é de criança de 11 anos até o moleque lá de 16, 17 anos. Então, um adolescente em geral, assim, o jovem em geral, ele aprendendo isso nessa idade, o que pode acarretar? O que o Breno vê que pode acarretar na vida dele lá no futuro, cara? Pô, hoje, cara, a gente vive numa sociedade que a realidade é 60% das pessoas têm dívidas, né? Estão inadimplentes. O que significa que a maior parte das pessoas no Brasil tem dívida que não consegue pagar. Uau. 70% estão com dinheiro na poupança, que não é nem investimento. Poupança é o pior lugar que você pode dizer. Pior do que poupança, só dinheiro na conta corrente. Então, essa é a realidade de uma nação que não foi dado conhecimento sobre como lidar com o básico, que é dinheiro. A partir do momento em que você traz conhecimento sobre dinheiro, as pessoas elas podem se planejar para cumprir sonhos, comprar um carro, comprar uma casa, se planejar para viver uma cerimônia de casamento, fazer uma viagem, às vezes dar um presente para quem ama. Porque a maior parte das pessoas quer ganha algum dinheiro, vai comprar um carro, faz o quê? Financia. Ao financiar o carro, o que acontece? Você dá uma entrada, se endivida com o banco, fica escravo para conseguir agora pagar a dívida durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, se for um apartamento. E você vira escravo da dívida. Sendo que quando você for ver quanto que você pagou no apartamento, você pagou 3 vezes o valor do apartamento. Por quê? Porque você não soube investir o seu dinheiro antes e acumular para que você fosse. Ah, Breno, mas eu quero comprar o apartamento agora, que eu quero usufruir agora. Beleza, o apartamento não é teu, cara. Não é. O apartamento ele vai ser seu no momento que você pagar a última parcela para o banco. Se você ficar inadimplente um mês, Já o banco era. vai levar tudo. Não importa se você pagou 20 anos. Não é teu, é do banco. Então, a educação financeira permite que a gente saiba capaz de se planejar, de realizar sonhos, até de atingir a liberdade financeira. Você não precisa se aposentar com 65 anos se você tem ativos, né? Ativos são investimentos que você gera dinheiro. Gera renda passiva, que bota um dinheiro no seu bolso e que se valoriza. Uau. E melhor de tudo também é entender que a educação financeira, no caso de acordo com a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela envolve empreendedorismo. Então, a educação financeira... Então tá ligado diretamente com empreender também. Exatamente. Uau. Empreendedorismo é um tópico dentro de educação financeira. Entendi. Então, você aprende educação financeira, cara, você aprende também a identificar uma dor no mercado, conceber um produto para adquirir clientes e retê-los depois. Isso tá lá, mano. Isso você vai aprender. Então, eu vejo que esses são conhecimentos que qualquer ser humano precisa ser dado para ele conseguir viver em sociedade. Teria encurtado muito, não só o meu caminho, como o seu também. Demais, sem dúvida. Você não precisaria ter pesquisado isso, gastado tempo para aprender, já teria, né? Então, assim, e não tenho dúvida, cara, que vai ser um sucesso. Tudo que você, se você achar alguma forma que a gente puder contribuir com isso também, conta com a gente. Que legal, pô, que bacana. Acho que o ecossistema como um todo, de alguma forma, vai poder contribuir com isso. A gente acredita nisso e a gente precisa de mais pessoas que acreditem nisso para levar isso ainda mais para frente, para impactar ainda mais pessoas. Porque no final de tudo, cara, a gente diz aqui que a ferramenta ela tem prazo de validade, mas a obra não. E que maneiro. Você tem umas frases incisivas, muito bom. E sabe quando você sabe que uma ferramenta foi boa? Quando você pergunta para ela as obras com que ela participou. E quando você olha para as obras dessa ferramenta e você vê assim, cara, que prédio incrível, você entende que ela teve uma boa vida útil. Total. Um bom trabalho quando esteve vivo. Demais. Porque o pior sentimento que a gente pode ter, Breno, é o sentimento de impotência, é o sentimento de desperdício. Imagina você chegar com 90 anos, na beira da morte, e falar assim, nossa, como você tinha um potencial para ser um grande comunicador e impactar pessoas. Total, nossa. Você vai olhar e falar assim, eu passei a vida inteira sem usar isso. Sem que realizar desperdício. Que, agora eu vou morrer e ficou para trás. Exato. Então, tudo que a gente puder fazer para de alguma forma contribuir, levar uma mensagem que a gente acredita para frente, a gente vai fazer. E eu quero aproveitar que você está aqui, eu vi que você lê bastante também, que você já se desenvolve há muito tempo. Me indica 3 livros aí, irmão, que você leu, que mudou a sua vida. 3 livros que eu li que mudou a minha vida. Ou que trouxe um conhecimento não comum. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vou falando aqui. Pode falando que a gente pode, que eu vou marcar pra você. Leia, se você quer aprender sobre negócios, faz o seguinte, lê um livro do T. Harv Eker, sabe o cara do Segredos de Mente Milionário? Segredos de Mente Milionário é um baita livro, tá? Se não leu, leia, acho que é até bom pra começar, porque ele trabalha a tua cabeça. Boa. Mas você quer desenvolver em negócios, então vai pro Speed Wealth. O título do livro é Speed Wealth. Como, se eu não me engano, é algo do tipo, como
Como ir do zero a vender um negócio milionário em 3 anos ou menos. Tá. Acho que é um negócio desse aí. Não li ainda. Incrível, cara. Todos esses princípios de empreendedorismo que eu falei são desse livro aí. Jim Collins também, um dos maiores autores de negócio que eu já vi. Cara, pode ler tudo dele. Empresas feitas para vencer, feitas para durar, vencedoras por opção, como as gigantes caem, empreendedorismo 2.0, Turning the Flywheel, são esses 6 livros dele aí. Lê de coração leve. Eu só li um desses, que eu acho que é Empresas Feitas para Vencer. Foda também. Esse livro muito bom. E eu acho que é o melhor mesmo, mas todos os outros valem muito a pena. Tá. Lê também o Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, para quem está começando a Vai lá e empreender, faz. que é entender como é que funciona uma startup. Depois, você lê o Thiago Matos, pode ler o Startup Enxuta, do Eric Rice. Venture Deals, que me esqueci qual que é o nome do autor, mas é para outro nível. Então, Vai Lá e Faz, Thiago Matos, Startup Enxuta, depois o Venture Deals, que são os 3 níveis de conhecimento em relação ao mercado de startups, né? Você quer aprender sobre investimentos? Tem lá o Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi. Que já esteve aqui, Gustavo Cerbasi, um grande parceiro. Tem aí, ó, pronto. Que foi o cara responsável, inclusive, por hoje a gente ter uma marca de carro nos patrocinando. Ah, pronto, pô. Ele que deu a ideia lá de buscar as pessoas de carro. Uma marca de carro aí? Não é essa. Não é essa, então eu sei qual é, eu sei qual é. Mas foi por causa dele que surgem as conversas. Entendi. Mas ele é um cara incrível, cara. Sensacional. Bom, ele foi uma das pessoas que me ajudou no começo também, sem ele saber, né? Só consumindo conteúdo, lendo os livros dele. Então, pode ler tudo dele. Tem Investidores Inteligentes, ele tem A Riqueza da Vida Simples, ele tem um de empreendedorismo que é insano, que chama Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, um livro muito massa de finanças corporativas. E de assuntos aleatórios, assim, tipo o que você falou, você gosta de física e tal, uns assuntos aleatórios, assim, cara. Cara, ó, deixa eu ver, um dos livros que eu mais curti de ler recentemente foi um chamado O Código da Vinci. Código da Vinci, puta, nossa, que coisa foda, velho. É um livro de um ator chamado Dan Brown, que ele fala sobre... É foda contar sobre história, né? Porque você acaba dando spoilers. Mas foi um livro que mudou minha vida. Não é o Código da Vinci tradicional? O Código da Vinci. O Código da Vinci do Dan Brown. Tá. É esse livro. Sapiens também, do Yuval Harari, foi um que... Cara, esse eu já vi, mas eu não li. Genial. Um livro muito bom, cara. Ele faz a gente entender justamente como o ser humano veio a ser o ser humano, né? Passando de 200 mil anos atrás, quando surgiu o Homo sapiens, e 70 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens sapiens, né? E você vê como que várias espécies de seres humanos, várias espécies de seres humanos existiam, coexistiam nos mesmos momentos do tempo, e o Homo sapiens sapiens acabou meio que fazendo pequenos genocídios, né? Não passou da seleção natural, né? E Harry Potter, acho que foi um do que baita mudou minha vida, velho. Acho que você aprende muita coisa. Harry Potter é um livro que você aprende muito sobre como ser tolerante com opiniões adversas, como que é importante você valorizar pessoas que pensam diferente de você, como que intolerância acaba sendo algo que traz miséria, fome, guerras, e amar de coração leve, cara, de graça, amar por amar, porque a gente só tem Tudo isso você aprendeu com Harry Potter? Harry Potter, pô. Caraca, é uma coisa que eu não imaginava que você ia falar, Harry cara. Harry Potter é uma baita lição de... São 7 livros também. Caraca, então, você vai aprendendo muita coisa. Tem muita coisa, pô, relacionada à amizade, confiança, resiliência. Pô, Harry Potter é um baita manual da vida, mano. E, cara, mas tem muito livro, irmão. Tem muito mas livro. Esses tem alguns aí que eu já vou começar. Vou ler pra pode ir aprender aí um pouco, você já compartilhou aqui com a gente. Teve um outro também que eu li esse ano, que foi o Revolta de Atlas. Meu amigo. Revolta de Atos. Porra, Revolta de Atlas, velho. Esse livro, ele é o livro mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia, no sentido de vendas. E, cara, esse livro também mudou minha vida, irmão. Ele fala sobre... Ele é um livro de filosofia, mas é uma filosofia chamada de objetivismo, da Ayn Rand, que é a autora, que ela é passada por meio de uma história. Então, sabe como eu acabei de falar de uma história para te fazer entender o conceito de inflação? Então, é um livro que estão personagens fictícios, é um livro de história de personagens fictícios. Eles vão passando por momentos na sua vida em que eles vão descobrindo, por meio do conhecimento que eles vão adquirindo, a filosofia da Ayn Rand, que é o que ela quer colocar ali. Então, ela fala sobre dinheiro, sobre riqueza, ela fala sobre relacionamentos, ela fala sobre família, e ela usa a razão como a base
da filosofia Revolta de dela, Atos. cara. E, puta, esse livro De também é todos que incrível. você falou, esse foi o que mais se me vendeu, assim. Vou começar por esse. Pode começar. E começa logo, porque o livro tem 1.200 páginas, velho. Então, ele Caraca! demora um pouquinho pra você terminar. Eu Pô, levei melhor, alguns meses. mas maior que o Cisne Negro, né, cara? É, Marco Cisne Negro do Taleb, Que tem cara. 762. O Cisne Negro é um livro difícil também. Difícil de ler, né, eu cara? Não colocaria pra começar. alguém. Nossa, eu li, meu irmão. Você Mas é tem- animal, né? É. É animal. É Não, tem animal. o Antifrágil no Taleb, tem... Qual que é? Enfim, tem outros aí. Muito bom esses. Ele é muito atemporal, né, cara? Traz umas ideias assim. E eu muito gosto à muito dele frente. porque ele é bem matemático, né, cara? E também bem racional nos livros. Ele usa estatística pra embasar os argumentos. E no Arriscando a Própria Pele, Arriscando a própria pele. Pronto, isso aí. Skin in the Game. a frase até hoje, assim, que me marca até hoje, é a primeira frase do livro, do Arriscando a Própria Pele. Você lembra qual é ou não? Não, isso eu não li. Não aceite conselhos de quem vive de vender conselhos. Não aceite conselhos de quem vive venda conselhos. Pô, brilhante, mano. E Brilhante. quando eu li aquela frase, eu falei, uau, cara. Uau. Brilhante. Muito- O cara é me muito marcou a vida incisivo também, É, total. muito prático, né? Não, 100%. A gente tem que ouvir conselhos de pessoas que tiveram resultado da vida que a gente quer ter. Não é Não isso. pessoas que ganham dinheiro vendendo conselho, sendo que o motivo pelos quais eles ganham dinheiro é porque eles estão vendendo conselho pra começar. Ué, é muito louco, porque quando você lê um negócio desse, você fala assim, nossa, faz sentido, como é que eu não pensei nisso antes, né? Total. É muito louco você ler essas coisas que teoricamente são óbvias, mas... Porra, mano. Você quer ver um outro livro que eu acho que, puta, esse é topo da lista também, cara. Às vezes eu acho que até acima do Revolta de Atlas. Pô, Ele ele é bem acabou mais de me fácil. vender um puta de um livro aqui Vou vender agora, você outro vai ter também. que se esforçar agora. Como hein, fazer amigos e influenciar pessoas, Ah, isso eu cara. já li, né? Já leu. Padrão, Cara, animal, esse livro, né? ele é o tempo todo Animal. assim. Nossa, isso é tão óbvio. E você percebe que você não fazia. De como lidar com os seres humanos mesmo, entendeu? Mas você sabe que um dos livros que eu mais vivenciei isso, eu não sei se você já leu, mas eu já entendi que você curte isso também, é O Poder da Cabala, cara. Você Não já conheço esse, não. Não conheço. Da primeira à última página, cada página você fala assim, nossa, não acredito que é assim. Cara, é Poder isso, o livro Cabala inteiro. sobre o quê? Cara, Cabala é basicamente o livro dos judeus, né? Que eles utilizavam, era o método que eles utilizavam para estudar a Torá lá, algo nesse sentido. E ele traz de uma maneira muito filosófica algumas questões do universo. Por que a gente nasceu? Para onde vamos? Aquelas perguntas que todos os seres humanos fazem em algum momento da vida. E eles explicam essas questões com a Cabala, através da Cabala, dos ensinamentos da Cabala, que por muito tempo foi um conhecimento que eles diziam ser secreto, proibido. Só que é uns negócios, assim, umas questões tão profundas e as respostas são tão simples que você fica tipo, uau, cara, sacas? Então é algo assim que me marcou muito, assim, foi o Poder da Cabala foi um dos livros que me mudou, que tipo, me levou para um outro estágio de entendimento, um outro estágio de pensamento, assim. Eu lembro que uma das maiores lições da Cabala, cara, é de um exemplo que ele utiliza, que é sobre a resistência, né? Que fala o seguinte, imagine que você tá empurrando a morro acima uma bola de pedra. E aí, durante esse caminho, você vai ter vários desafios, várias tentações, várias oportunidades de brigar com outras pessoas, de discutir com outras pessoas e de você brigar, enfim, N situações. Todas as vezes que você faz isso, é como se a bola voltasse lá no início do morro e você tivesse que começar tudo de novo. Então, a luta diária é você passou o dia sem você reclamar, sem você brigar com ninguém, sem você cair em nenhuma dessas tentações. Não é que você venceu, é que você não deixou a bola voltar para trás. Então não importa se você ficou 100 dias sem fazer isso. Se no 101 você fizer, a bola voltou no início. Pronto, pô. Brilhante, irmão. E aí você fica assim, nossa, cara, caraca, irmão. Brilhante, Tipo, brother. é um negócio do tipo assim, cara, é todo dia. É todo dia. É isso aí, mano. Não é tipo assim, pô, fui pra academia hoje. Irmão, amanhã é de novo. É, isso aí. Amanhã é tudo de novo. Fui hoje, pode ser. Tá tranquilo a semana agora, não precisa mais. E aí, cara, quando eu me dei conta disso, eu entrei na maior viagem da minha vida, porque, não sei se você passou por isso, mas a gente, quando começou o podcast, a nossa maior expectativa é tipo, cara, quando que vem o primeiro vídeo de 100 mil visualizações? Aí chega o vídeo de 100 mil visualizações. Aí, cara, quando que vem o primeiro vídeo de 1 milhão de visualizações? Aí ele chega. Aí vem o Paulo Music, aí dá 10 milhões de visualizações. Aí vem o Kaká Diniz, 20 milhões de visualizações no vídeo do Instagram, cara. E aí depois, irmão, você tipo começa a sacar que não tem um final. Se você ficar nessa, tá, vem depois do que do 20 milhões. E depois, vai chegar a hora que você vai... Aí eu entendi, cara,
que não importa o quão bom for o vídeo, cara. Amanhã tem que ter outro vídeo muito bom. Senão a bola volta, né, velho? Não importa se você fez nesse dia um vídeo de 20 milhões, irmão. Amanhã as pessoas vão querer outro vídeo muito bom. E amanhã outro vídeo muito bom. E depois de amanhã outro vídeo muito bom. Então é sobre você conseguir de fato, cara, todos os dias extrair o melhor daquilo que você tem. 100%, irmão. E quem consegue fazer isso mais tempo. Enquanto fizer sentido pra vocês fazendo isso daí, sabe que, cara, pô, no coração de vocês estão ajudando muita gente, fazendo um mundo muito melhor. Estão colhendo frutos disso daí, é só consequência de vocês estarem ajudando outras pessoas. E, cara, olha que louco, e apesar de ser simples, mas olha como é louco. Quando a gente fala, tipo, do princípio do tempo, cara, eu cheguei à conclusão que quem se sobressai na internet não é quem faz os melhores vídeos, você acredita? Se eu te falar. Pô. 100%. Quem consegue, cara, ter um resultado, não só na internet, mas vamos usar o exemplo da internet que é o nosso caso. Quem consegue se sobressair na internet, cara, é quem tem a capacidade de continuar fazendo vídeo, mesmo quando esses vídeos não explodem. Quem consegue fazer isso por mais tempo Total, irmão. é quem consegue ir mais longe, cara. Total, mano. Porque se você posta um vídeo e não dá nada, você posta 2, 3, 10 vídeos e não dá nada, muita gente já parou. Uhum. Mas a pessoa que tá disposta a postar 1000 vídeos Total. sem ter resultado nenhum e continuar, irmão, não tem como ganhar essa pessoa, cara. É mesmo, mano. É verdade. Sacou? Até porque no espaço amostral de 1000 vídeos, provavelmente algum deles vão dar certo, né? Exatamente. Mas o problema é que a maioria das pessoas, por causa do efeito tempo, não consegue chegar nessa amostra de 1000 vídeos. Exato. Então, pô, postei 10 vídeos já, cara, e não deu nenhuma. Sacou? Então é sobre quem tá disposto a passar mais tempo sem ter resultado. Uhum. Quem conseguir isso, cara, tá na frente. Eu, cara, acredito isso daí de corpo e alma. Você viu isso hoje também? Tipo, Demais, velho. De não demais, dar, de pô. postar um vídeo e não ir. Não... Você vê, se você for no meu canal agora lá, volta 5 anos, quando eu comecei. Um pouco menos 5 anos, que foi outubro de 2018. Mas quase isso. Eu te desafio a encontrar uma semana que não postou vídeo. Não tem, pô. Toda semana, velho. Olha aí. 5 anos aí. E aí você começa a ver que é padrão, né, cara? Tipo, tem algumas exceções que não cumprem isso? Tem, mas muito pouco, não dá pra generalizar. Mas a maioria é um padrão. Os caras que um ano lá sem ter explodido um vídeo continuam postando. E a gente tá um ano aqui, 4 meses nas redes sociais de Instagram, TikTok, essas redes sociais de vídeos curtos, a gente é relativamente grande. No YouTube a gente apanha ainda, mas, irmão, vai cansar de não dar visualizações no vídeo, a gente não vai parar de postar. Boa, Uma hora o YouTube vai cansar de não entregar, brother. Só se ele tiver mais disposto que a gente de, né? Então é sobre quem vai aguentar mais, cara. É isso, brother. Quem vai aguentar É isso. mais, né? Então, você é competitivo ou não? Sou demais, cara. Demais. Então eu vou, Demais. então eu vou usar a palavra duvido que Aham. com certeza vai mexer muito com você, né? Cara, eu duvido você voltar aqui pra gente gravar mais vezes. Porra, mano, pra mim isso é a Duvido. maior honra, mano. Essa dúvida, então, amanhã eu tô aí com o carro, porra. na Então porta, já tô- dorme aqui, já. Pronto, então pô, já, a gente já emenda mesmo. Desce o chopp, cadê aqui? Eu tava falando, oferecendo bebida aqui, pô. A gente já vai bater o recorde, o maior podcast da história, pô. A gente já faz logo, emenda 40 horas. de Ué, podcast. a gente curte isso, hein, cara. É, Se fazer tiver um dia Guinness. preparado aí, cara. É mesmo? A gente pode, Caraca, inclusive, velho. trocar ideia com outras pessoas. A gente Bota junto. o patrocínio da Red Bull aí e vambora, pô. Então fechou, cara. Já fica a dica aí da Red Bull. Irmão, me surpreendi muito hoje. Pô, que legal, cara. Cara, Fico curti feliz. muito te conhecer presencialmente. Parabéns. Acredito que a gente tá indo pra mesma direção. Quero que você conte com a gente. Quero que você saiba que você tá em casa. As portas do Forjando estão abertas pra você. Tudo que você precisar da gente, você pode contar com a gente. Pô, que bacana, cara. E vamos recíproco, junto nesse caminho. E faço os claros as minhas, cara, em relação à receptividade que vocês tiveram, à tua história, à sua equipe incrível também, a toda a experiência, mano, loucura. E parabéns, velho. Tenho certeza que o que vocês fizeram aqui não é algo comum, não é algo de praxe, é algo diferenciado mesmo. E quando você vende alguma coisa, qualquer coisa, você precisa responder 2 coisas. Primeiro, por que você vende o que você vende? E segundo, por que as outras pessoas deveriam comprar o que você vende? Porque é você. Então, por que você vende o que você vende? E por que eles deveriam comprar de você, especificamente? Uau. Pela experiência que você está trazendo aqui, cara, você está cumprindo essas 2 com Uau. maestria, velho. Então, parabéns. Irmão, obrigado. Todo sucesso que você tenha pouco, se comparado ainda à sua força de vontade, vai conseguir, você vai conquistar. Tendo essa galera aí, putz, não tenho dúvida de que isso daqui é só o começo, mano. Com Só os day one. certeza. E você faz parte dessa obra agora, Tamo junto. tá? Mano. Irmão, a gente sempre tem... A única pergunta que a gente tem em comum é a pergunta que a gente finaliza o programa. Aham.
Mas antes de eu te fazer essa pergunta, eu não vou nem ousar em pedir para as pessoas se inscreverem no canal, porque eu vou pedir para alguém que entende muito mais disso do que eu, que é você. Então peça por gentileza para as pessoas se inscreverem no canal e tudo aquilo que você já faz há 5 anos. Tenho certeza que vai ser muito mais efetivo do que quando eu peço, cara. Você tá falando aqui nesse canal? Nesse canal. No Deixa as suas redes sociais, não, obviamente, tá mas pede para as pessoas se inscreverem no canal. Galera, Forjando Resultados é obrigatório se você está chegando aqui e assistir o que deve ser 1h30 de podcast ou quase isso, talvez. 1h30? 1h30 de podcast e não se inscreveu, pô, é de graça. Pensa assim, é um pagamento que você está dando que não te custa nada. Então vai aqui embaixo, vai no seu dedo, dá o joinha. E também faz o seguinte, ó, se tem pessoas que você considera na sua vida, que você gosta, que você acha que poderia se beneficiar disso aqui, manda para elas. Ah, não gosto de ninguém, então manda pros inimigos também, pô, porque pelo menos aí você vai ter alguma coisa para invejar, porque elas vão começar a crescer, você não vai saber de onde está vindo, e aí você vai odiar elas mais ainda. Então, manda isso pra galera mesmo, deixa o like. E vai o seguinte, ó, como é que você costuma fazer, galera? O que eles comentam aqui embaixo? Cara, a gente chama as pessoas de ferreiros e a gente só pede pra curtir, compartilhar e se inscrever. Boa, faz o seguinte então. Então eu tô fazendo errado, né? Não, calma, tranquilo, pô. A gente não tem nada de errado aqui, pelo menos vocês estão dando aula, você tem que ensinar. Mas comenta aqui embaixo, então, um livro que você leu e que mudou sua vida e que faltou aqui da gente falar. Uau. Pode ser? Pode ser. Que acho que a gente cria uma lista enorme aí também. Onde que as pessoas te encontram, Breno? Quais são as redes sociais? Onde é que as pessoas te acham? Tá. Então tem um canal do YouTube, Jovem de Negócios. Tem o meu perfil do Instagram, Breno Perrucho. E tem o meu livro, O que o Ensino Não Te Ensina. Como é que é? O que o Ensino Não Te Ensina. Uau. Então, todas essas formas aí. Vou começar por esse, então. Pode ser. Você falou vários livros, você não falou o seu, cara. Mas eu sempre esqueço, cara. A minha editora, ela fica toda velho. Esse tem que ser o primeiro que você tem que falar. Trabalho de fazer parada. Comente o livro do Breno aqui, como ele pediu, já que ele mesmo não falou do livro dele, então você comente, tá? Obrigado, o livro do Breno aí. E, irmão, a pergunta que a gente faz no final, pra mim é a pergunta que mais fala sobre as pessoas. Imagine que hoje fosse o seu último dia de vida. Tá bom. E aí, olhando para aquela câmera, você vai deixar a última mensagem da sua vida. Uau. E você só pode deixar uma mensagem. Mesmo que você queira falar muitas coisas, cara, você só pode falar uma coisa. Que mensagem que você escolher para deixar para as pessoas que te escutam no seu último dia de vida, cara? Tudo que a gente vive é fruto de como a gente interpreta o que a gente vive. Alguém pode viver algo e ouvir algo e achar a maior graça do mundo. E outra pode viver essa mesma coisa, ouvir essa mesma coisa e achar a pior coisa do mundo. Está 100% relacionado à forma como a gente decide interpretar aquilo que está à nossa volta. Se a gente se pega, muitas vezes sentindo frustrado, mal, com inveja, com ódio, pode ser que o problema não seja o mundo, seja você. Então, decide mudar a forma como você encara as coisas. E encara isso como exercício. Encara isso como um peso. Músculo é criado quando a gente levanta peso que antes a gente não conseguia, não é? Então, encara isso como exercício. E dá conta do trabalho. Vai pagar lá na frente. Uau. Irmão, você arrasou, hein? Parabéns mais uma vez. Você manda muito bem. Não tenho dúvida que a gente vai fazer muitas coisas juntos ainda. Que legal, cara. Vai ser uma honra. Não tenho dúvida disso. Pô, tá bom? É um privilégio estar junto de gente boa. Uau. Ferreiros, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. E óbvio que eu quero agradecer ao nosso parceiro, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente, que acredita no potencial das pessoas e que nos proporciona a trazer esse conteúdo aqui pra você gratuitamente. Tá bom? Uma ótima semana pra você. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio.